muito bem-vindos, amigos vascaínos. Estamos aqui começando mais um episódio. Mais uma vez com um bom convidado aqui. Antes eu começo com meu amigo que é sempre aqui do meu lado, Léo. Tudo bom, Léo? Não, legal. Igão, beleza? Tamo junto, Brunão. Você quer dar um start do nosso convidado de hoje? Pô, cara, nosso convidado hoje vai trazer muita história pra gente, né, cara? A gente tá sempre atrás de boas histórias. Acho que ele tem algumas pra contar, né? Então hoje a gente começa aqui, vou apresentar o Alberoni, nosso volante que jogou na Seleção Brasileira Sub-17, Sub-20. Passagem, começou a carreira dele no nosso gigante, do Vasco da Gama. A passagem, vou começar a citar aqui por onde o cara passou, hein? Inter de Milão, Bahia, Barcelona, Independente da Argentina, Paraná, Avaí, União Leiria, Las Palmas, Botafogo, Novo Hamburgo, Caxias, Slavia Sofia, certo? E Asa. Passei, né? Mas Se foi jogar, passar. jogou. Qual desenho tu jogou mais? Bruno, primeira pergunta aí, rapidinho. Era volante mesmo? Volante, Tá bom. mas em 2006, na época do Vasco, na volta profissional, Brasileirão, Copa do Brasil, Subiu um pouquinho, né? pra lateral. Fui pra Lateral, lateral. é. O Renato me usava muito na lateral ali. Volante canhoto, né? Difícil ter, né? Tem poucos. Primeiramente, pô, prazerzão estar participando aqui com vocês. Falar de Vasco pra mim é falar dos meus valores, é falar da minha vida, do ser humano que eu passei a ser depois da minha adolescência toda ali, né? A gente gosta muito de falar que o esporte molda, a gente até falou sobre isso aqui quando a gente chegou, molda o ser humano e o meu esporte inicial, futebol, foi a vida inteira dentro da barreira, dentro de São Januário, então o que a gente puder falar de Vasco, tem história boa, tem história engraçada, tem história ruim, vambora. E um detalhe fundamental, pô. Alberoni é um de nós, né, cara? Um de nós. É um Eu ia de começar nós. por aí também, Ele então. tá... Alberoni tá... Todos os jogos do Vasco. Tá lá Pô, cara. presente. Alberoni era força jovem. Pô... Sétima família. Quando não tava em campo, tava onde, Bruno? Quando Na não dava arquibancada, relacionado, na tava arquibancada. Pô, eu na época de base ainda, perdi um pé do tênis naquele jogo contra o São Caetano. Fui parar dentro do gramado. É. Jogava, eu tava exatamente na torcida ali, eu tinha, sei lá, 14, 15, 16 anos, não lembro. 15, E aí, 8-4. pareci dentro do campo. Ele também se incomoda Pisaram com em mim, eu pisei na galera, mas até no profissional mesmo, quando não tava relacionado, eu tava lá. Tem uns amigos que me carregavam lá, Minas, Fusca, Jordo, Fera lá de Niterói, galera de Niterói, sétima família, eu ia sempre com eles. É isso Ó, aí. ele é tão um de nós que ele também se incomoda com a música alta no final dos jogos, principalmente quando o Vasco vence, né? Pô, é Deixa hora- a torcida cantar, pô. Cantar, Xingar. Porra, não só cantar. Vaiar, né? Também quando tem que vaiar, né? Quando quer, merece. quer dançar, vai pra boate, vai pro pagode. Música alta atrapalhando a torcida, Tô pô. gostando muito não, Tem- fica a dica aí, né? Não, tem intervalo e final de jogo. Às vezes a torcida no auge da euforia, o Vasco acabou de ganhar. A gente ama o hino do Vasco, ninguém tem dúvida disso. Lógico. Mas entra o hino do Vasco alto pra caramba na arquibancada. Ô, Pedrinho, dá essa moral, deixa a torcida extravasar. Vou fazer uma pesquisinha também, né? Vocês querem ouvir o custa quê, nada, pelo né? menos? Do nada vem um... pra agradar todo mundo, Não, né? pô, os decibéis, né? Pelo amor de Deus, o som é muito No intervalo, às alto. vezes, tem um pagode, Incomoda bota um- demais. É isso aí. Mas é isso, galera. A gente promete aqui entregar muito conteúdo. O Alberoni tem muitas histórias, vai ser muito bom. E eu vou começar com uma dessas assim. Já que você é um da gente, como é que foi jogar e performar no teu time de coração? Cara, foi engraçado desde lá do comecinho, né? De como eu cheguei em São Januário, né? Eu, como todo... Falando um pouquinho da trajetória até chegar lá, como todo menino... Hoje, milhares e milhões de meninas também, né? Sim. Nosso país, ele é movido a essa paixão que é o futebol. Eu também tinha um sonho de ser jogador de futebol. E aí comecei na escolinha, primeiro na rua, né? Eu sou da comunidade de Sapê, lá em Niterói. Meus pais moram lá até hoje, eu tô lá o tempo todo também. E aí, escolinha do colégio, escolinha do clube mais próximo, até ser convidado para jogar campeonato de futsal pelo primeiro time federado na cidade, que foi o Canto do Rio. Aí do Canto do Rio fui pro Fonseca, do Fonseca o Botafogo na época fez também um time de Niterói para jogar a federação, até eu chegar no Tio Sam. Tio Sam era o melhor time, melhor estrutura, pô, ginásio espetacular, e aí a gente foi campeão carioca de futsal, contra Vasco, Flamengo, Grajaú, Hebraica e todos os times lá. E o Os time... tradicionais, né, do futsal, né? E aí a gente foi campeão invicto, não lembro se foi invicto, mas dentro desse time do Tio Sam tinha uma galera que já jogava campo no Flamengo. Nélio, Júnior,
Felipe, goleiro Wilson. Sim. O Wilson. O Wilson que jogou com o Curitiba. É. E aí a gente campeão, eu performando bem, eu era o único de Niterói que era titular junto com a galera do Rio. E aí naquela fase de transição, salão-campo, né? E aí me convidaram pra ir pro Flamengo junto com eles, me convidaram pra ir pro Fluminense. E aí também o professor Gilson me convidou pra ir pro Vasco. Eu falei, porra, tem nem que Era o pensar. convite que eu esperava. Aí os meus companheiros ali de futsal da vida inteira não, mas daquela passagem ali no Tio Sam, viraram meus adversários no Flamengo, eu optei pro Vasco. Aí eu cheguei no Vasco com 12, 13 anos, tinha aquele peneirão ainda lá fora. Lá no terrão ali na... Onde agora eu tomo chopp no jogo. Tá certo. Nossa, pré-jogo. E aí eu cheguei a passar, apesar de ter ido já indicado, cheguei a passar pelo peneirão ali e tal. E aí já fui inserido no time. Isso foi em 97. Assim começou a Sua trajetória lá minha no Vasco. história lá de vida. E tu já foi como volante? Já. Na verdade, identificaram isso ali, né? Porque Salão, tu era o quê? Tu era ala? eu era ala. Sempre fui muito raçudo, sempre tive muita disposição, vigor físico muito forte. E aí no campo me botaram pra volante ali por conta desse vigor físico e ser canhoto, e ser uma posição que tinham poucos canhotos, até hoje existem poucos canhotos na posição também. E foi ali, cara, foi lá, foi o professor Luiz Antônio, professor Luizinho Rangel, galera das antigas mesmo, que o professor Carlinhos foi meu primeiro treinador no Vasco. Tudo a galera da velha guarda lá que fazia parte da base. Por que a gente... Rapidinho, só um parênteses. Porque quando a gente fala de volante, ele comentou... existem poucos volantes canhotos, né? Sim. Poucos... Por que será que isso acontece? Será que é por conta da... Tem pouco zagueiro também, né? Eu costumo dizer que o cara que é canhoto, ele tem uma dificuldade maior de utilizar a direita do que o destro de utilizar a canhota. Será que faz sentido? Porque no meio campo o cara tem que estar girando o tempo inteiro, né? Contigo é isso aí, Alberto? Tem Porque isso dificuldade? procede, tá? Isso procede do meio campo Com a direita? É. Pelo amor de Deus. Não tinha. Até hoje, não tem não. Não tem dificuldade. Não tenho mesmo. Não tem a pé Não tenho a direito. perna. Então você tem dificuldade com a direita. Eu tenho muita dificuldade. Canhoto normalmente é assim. Ou é muito bom, ou é muito ruim, e é difícil tu achar um cego. canhoto que trabalhe bem direita. com a perna direita. Tem um ditado, né? É uma resenha no futebol. Tem que tomar cuidado pra falar agora, que não dá pra falar muito, que é do goleiro. Tá ligado? Que assim, se fosse bom, não tava... Não. Não é isso não. Goleiro ou é maluco ou é viado. Ah, sim, verdade. Né? Verdade. Com todo respeito à rapaziada, não tem nada Sem contra. E canhoto ou é bom ou é ruim demais. Não isso. tem o mais ou menos Não tem um meio canhoto, termo, entendeu? é. E aí... Então, O Cocão que eu acho que Aí eu atinge também- esse meio termo. Eu ainda não sei onde que eu tava não, entendeu? Não, por causa da tua passagem aqui, tu era fora de série, com toda certeza. Tu foi muito Porra, bem. mas o que acontece? Já aconteceram algumas situações engraçadas. Hoje eu trabalho na prevenção, né? Trabalhei na indústria farmacêutica, medicamento, aprendi a prevenção na ponta da língua. Quando eu tô em alguma situação que é raro, não é normal a galera me reconhecer, teve uma vez que o cara, fala o Beroni, que não sei o quê. Eu falei, porra, maneirão, o cara me reconheceu. Aí eu apertei a mão, te xinguei pra caralho já, mano. Eu falei, porra, posso não. Sei como vai dar moral, né? E agora o que eu faço? Sou eu não, tá confuso, cara. Sou eu não. E agora o que eu faço? Quando a galera, porra, tu já me xingou muito, né? Eu já trabalhando antecipo, na prevenção. Sim, vem com escudo. Eu tenho uma história do Vitor Boleta. O Vitor Boleta jogou comigo, é meu amigo até hoje, jogou no Vasco, né? Teve essa passagem. Ele tava num evento meu. E aí eu chamei meu vizinho, que até assiste, é vascaíno, assiste jogo comigo hoje lá, Marcelo Contador. Aham. Fui, apresentei, Marcelo, esse aqui é o Boleta, meu amigo. Aí o Marcelo virou pra ele, porra, o único Boleta que eu conheço era aquele merda que jogou no Vasco. Aí eu falei, qual é, Marcelo? É ele mesmo, mano. Porra, o Marcelo ficou sem graça, irmão. Juro. E o Boleta? Não, o Boleta levou de boa, cara. O Boleta levou de boa. Mas o Marcelo fala até hoje dessa história, cara. Porra, boletinha aí, ó. O Verônica já passou por uma situação parecida, mais leve, né? O cara não pegou tão... Não, pegou leve, mas eu também, eu quebro logo na ideia. Sim. Eu já, porra, esses dias mesmo foi... Minha memória não é muito maneira, não. Me ajuda aí, os últimos jogos do Vasco, São Januário.
Bragantino, que acho que perdeu. Bragantino, antes. Fortaleza, 3x0. Melgar, 3x0 também. 3x1. 3x1. 3x1 ou 3x0? 3x0 Fortaleza. Foram 3x0. Eu sento... Quando eu fico na social, eu fico lá em cima... À direita ou à quase esquerda? da VIP. É quase jogando, porque o engenheiro que fez São Januário também brincou, né? Aquelas pilastras ali, pô... E aí eu fico... Fica depois da pilastra? Depois. Aí Mas então, fácil. à direita ou à esquerda? No meio. A galera meio, de a gente Niterói fica fica ali. A gente esquerda. fica mais pela VIP. É da VIP. Ah, mais pra esquerda? É. Lá em cima também? Em cima Lá também, também. é. Ah, é na mesma reta ali, pô. Dá um encaixe ali, entra pela outra, fica todo mundo ali. Assim, Ver onde... É isso aí. E aí, nesse jogo do Fortaleza, eu fui... Fiz diferente. Falei com meu irmão e meu sobrinho, pô, vamos ficar... a primeira rampa lá do estacionamento, Sim, do lado da sala da presidência ali. sim. Que aí ninguém passa, porque eu fico colado no muro, entendeu? Coladinho no muro ali, Ninguém fico em atrapalha, pé, tá? se quiser ficar em pé, quiser sentar, sento. E aí sentaram os caras do meu lado. Aí, olhando assim, eu... Falei, caralho, fudeu. Mais um que vai falar que me xingou. Aí o moleque... Alberoni? Eu falei... Fala, meu brother, mas eu não sei se é da corrida, eu não sei se é da faculdade, eu não sei se o cara lembra de mim. Aí, porra, veja os podcasts que tu vai, porra. Eu te vi no podcast do Dieguinho também, não sei o quê, parará. Aí começa a resenha, eu falei, ufa, é normal. Mas então tem a galera que te conhece ainda, né? Legal. Tem. Né? A trajetória foi muito extensa, né? E você sai do Vasco. tu Rapidinho, realiza- eu só lembrei uma que me reconheceram. Eu gosto do samba e do pagode, né? Também. Boa. Gosto. Tu pode. Vamos adicionar o nosso grupo lá Vamos, depois? vamos, já Pô, se tá. precisar, da bota gente. mais uma cadeira aí, se precisar. Meu irmão, eu sempre chegava antes, eu paro de moto. Eu ia muito de moto. Agora eu vou mais com meu irmão. Pega a trança, paro lá em cima no Tuiuti. Sim. Tem um esqueminha bom lá da moto, desço. Eu chegava sempre pro Samba Barreira. Sim. Latão na mão, bonezinho. Porra, e do lado, eu gosto de tocar, não toco cavaco, mas toco percussão, me amarro. Sim. E aí, a maluco lá do outro lado assim, me apontando. Eu falei, caralho, fudeu, mano. Alberoni, é você. Eu falei, qual é? Porra, aí, maluco voltou, deu uma volta, me deu um abração. Caralho, tu é Vasco mesmo. Eu falei, sou, porra. Sozinho, com minha cerveja, bora. E aí também foi de leve. Acho que a galera já tá... Já que tá- acompanha... Com a expansão dos podcasts aí, né? Tem muito podcast que você tá indo, começou a frequentar, participar de alguns, aí o pessoal vai vendo. Vai, pô, quem conhece o cara já viu o podcast do Dieguinho, foi muito bom. Muito Cara, e legal, a torcida inclusive. do Vasco é uma torcida que Acolhe, consome né? isso pra caramba que a gente tá fazendo aqui, meu irmão. A torcida do Vai, Vasco consome é... muito. A Porra. torcida do Vasco é uma das que mais consome seu próprio clube, né? E, infelizmente, não tratam a gente Dá tão pra bem. ver a assim. gente, né? É um sofrimento danado Pois de é, estar lá sai de direto. lá, sai de lá, é isso aí. E aí, nessa passagem tua pelo Vasco, você chegou a jogar. Antes da sua volta. Você foi lá, começou com 13, que você falou, né? 13, 14, passou na peneira. Antes do... Qual foi o... Eu ia te perguntar qual foi o técnico e qual time foi o teu primeiro time base lá que você começou jogando. Então, eu sou da geração de Puxou. 84, né? Nós ficamos 4 anos sem perder uma partida lá, desde... Isso é bom. Desde Mirim até o primeiro ano de juniores ali, praticamente. Campeões brasileiros. Enfim, fomos perder depois de 4 anos. Era a geração do Moraizinho? Eu, Moraes, falecido Coutinho, Claudemir, Anderson, atacantes, a Wesley, Igor, volante, Igor Volante. Rubens. O time bom. Diego, lateral esquerdo, era também? era de 83. Caramba. A gente, nesses 4 anos, ou a gente estava junto com 85, ou a gente estava junto com 83. Porque antigamente não tinha o que tem hoje, sub-9, sub-10, agora sub-11. joga Agora tá todo bem ano. segmentado, é. Antigamente tu jogava um ano, o outro tu ficava ali só na... Então, esse era o diferencial do nosso time de 84. Vocês jogavam todo ano. Quando a gente estava com de 85, a galera de 85, a gente já era ali os mais velhos e Aham. tinham mais espaço, né? O nosso time era muito bom. E quando a gente subia pro 83, muitos de 84 jogavam Já no time de atropelava. 83, entendeu? Que aí era junto com o Diego, junto com o Léo Macaé. Ele Tadeu, Ele Tadeu já é 82, mais em cima. entendeu? Aí isso batia 82, batia com 81 com 83. Mas você vê quantos garotos dessa fase aí jogaram no time de cima Jogou do muita Vasco. gente. Sim. E é uma galera que sobe na fase que o Vasco quebrou. O Vasco 2000 tinha um timaço. 2001 fica ainda Juninho Paulista, Euler e Romário. Mas aí já é uma... Acho que era Gilberto, né? O Gilberto estava naquele time em 2001.
Mas aí já sobe Fabiano Heller, já sobe Jéder, já tem ali o... Acho que tinha um lateral direito Eles já também. estavam antes. Aí tinha a Maricá. Mas é uma galera que não tinha espaço e aí virou titular. E aí logo depois vem Léo Lima, a geração do Léo Lima, do Souza, do Cadu. Que aí já entrou a galera de 84. Porque a galera de 84, nos juniores, juniores era a única categoria que eram 3 anos. 3 anos. Aí era 84, 83 e 82. E como os 84 tinham uma reputação boa ali no clube, pela geração ser boa, quando eles foram para os juniores, eles já meio que atravessaram, fizeram a Copa São Paulo boa e alguns já foram pro profissional. Boa. Moraes, Claudemir, Wesley, Anderson e Igor. Acho que esses Tu 4, saiu do 5. Vasco antes de chegar aos juniores? Então, aí te respondendo assim, o Sim. que aconteceu? Eu era ali um dos destaques desse time de 84, né? Junto com todos esses Sim. que faziam parte do elenco ali. E aí eu tinha o passaporte italiano. E aí eu passei a ser convocado desde sub-15 para a seleção brasileira até ali sub-20. Que já... Esses nomes aí que você falou que subiu, todos iam à seleção? Não. Que iam com frequência era eu, Wesley, Anderson, o Igor foi bastante também. Anderson o Moraes, atacante? Anderson Costa, atacante, Anderson jogador. Costa. O Moraes também foi, o Claudemir também foi, o Daniel, zagueiro. Então a galera, Também... uma galera boa aqui ia, né? Galera ia. Tá. Mas que ficou e que jogaram as competições internacionais, por exemplo, porque o foco das seleções é sul-americano e mundial. Aham. Foi mais esse, eu, Wesley e o Anderson. Eu, Wesley e Anderson, isso aí. E aí o que aconteceu? Como eu tava na seleção e performando bem na seleção, meio campo na seleção era eu, Júnior, no volante do Flamengo, que era 85, aí tinha o Alceu do Palmeiras, Diego Ribas, Sim. Leandro Bonfim. Aí você tinha também o Nelinho do Flamengo, você tinha Paulo Kraus, depois subiu no São Paulo. Esse enfim. Júnior do Flamengo chegou a jogar? Jogou bastante. Jogou no Grêmio. Eu não lembro, não. Se for descrever, até o tipo do nosso Júnior que veio aqui também, né? lembra. Bem parecido. Cabelinho Eu lisinho, não lembro. moreno alto, É, passada não- larga também. Não lembro. E aí, o que aconteceu? Eu fui visto pelo futebol internacional, a galera que tava ali disputando o Mundial e tal, observando o Mundial. E eu fui muito bem no Mundial, né? Então, Alberoni italiano, né? Passaporte tá ali. Você sempre teve o passaporte ou quando você começou a jogar você já vislumbrou essa possibilidade e tirou o passaporte italiano? Como é que foi isso? Não foi uma escolha minha, não. Quando eu fui pra primeira... Foi até um pensamento, assim, a nível comercial do Vasco. Quando eu fui convocado pela primeira vez... Foi pro Sul-Americano? Não, minha primeira convocação foi Mundialito de Salerno, na Itália. Que era sub-15 ainda, não era nem... Já era, tipo, preparação Sim. pro sub-17, pro Sul-Americano 17. Ou seja, ainda tinha que, meu irmão, continuar Firmar ali. performando bem, porque a fila andava. Passou muita gente ali que não conseguiu Sim. ir até o final Dar do processo sequência. ali, E aí, depois da primeira convocação, cheguei no Vasco, acabou, agora não é mais Chico, não. Esquece Chico. Agora você é Alberoni. E aí foi assim. Entendi. Então foi o Vasco que teve a sacada de fazer com que você pegasse o passaporte para poder abrir essa porta para você. E aí Exato. finaliza a tua profissionalização lá. Como é que foi essa passagem? E aí, quando eu voltei pro Vasco, depois desse ciclo de seleção ali, tudo, eu fui convidado, né? Na verdade, o Vasco me mostrou, me apresentou uma proposta antes de eu chegar no profissional do Vasco. Então, já treinava, às vezes, junto ali com a galera e tal, mas eu não cheguei a ser integrado para, de fato, jogar. Porque antes de fazer 18 anos, eu já fui transferido para Inter de Milão. Então, quando a galera tava da geração de 84, fazendo a transição pro profissional, foi quando me veio a oportunidade e eu fui pra Itália. O Vasco assina contigo profissional antes de você pisar lá, porque você teve contato na seleção. Quando você performou na seleção, você já teve contato de times de fora. E aí o Vasco, peraí, vamos assinar. Foi isso? Não, o Vasco já assinava antes. Tá. 15, 16 anos, os que já se performavam ali já tinham contratinho. Salário mínimo, 2 bananas, uma Coca-Cola, um Guaravita, um x-tudo na barreira. e vai. Então é porque falhou aqui. Eu achei que o Vasco ter assinado com você antes de você pisar foi na janela da seleção ali até sair pra Inter, mas não foi. Quando você vai pro Sul-Americano na seleção, você já tinha contrato profissional com o Vasco. Já. Tá. Eu peguei
Porra, Troquei a ordem. Era do charutão, não ia dar esse mole. E aí, como é que foi o trabalho? E aí, tem a história que você vai pra Inter, né? Por quanto você assinou, quanto era teu salário no Vasco, quanto Cara, passaria a ser na Inter e quanto tu ganhou nessa transferência Foi aí? teu melhor contrato? Pô, dependendo do ponto de vista, foi, né? Morei em Milão. Capital da Morou, moda. você já morou onde? Morei em Milão, ninguém sabe do perrengue, mas... Cara, como é que foi, né? Essa história eu gosto muito de contar porque eu não faço questão de ficar falando também. Ninguém sai contando derrota por aí, né? Sim, Mas eu falo, todo mundo que pergunta é com o maior prazer e sem problema nenhum. Como é que foi? Chegou, através do Vasco, uma proposta para olha, tem um time italiano interessado em você, o time é tal. Eu falei, Era o Brescia? Não, era a Inter. Era a Inter. Sempre Inter. Sempre Inter. Brescia chegou depois lá que eu não entendi, que não sei o que eu já tava numa mesa aqui daqui lá no elevador, com 30, com charuto, e eu, onde é que eu tô? Que eu vou chegar lá. Beleza, aí a proposta era o seguinte, também falo abertamente. Eu tava indo do Vasco, de graça, eu aceitei de graça, só que eu tava saindo, eu fui pelo salário. Porque eles falaram, olha, não tem luva, não tem dinheiro na mão. Você quer ir? Salário de 4 mil euros. O euro batia 4 na época, 4, quase 5, sei lá. Falei, tô indo pra Inter de Milão. Na época, o futebol italiano é o que é a Premier League hoje. Sim, sim. E Inter de Milão, ali, Ronaldo, Adriano Imperador. chegando depois. Na verdade, foi um dos meus azares também. Tu pegou fenômeno lá? Porra, quem dera. Eu peguei tá. e tô aí todo mundo. Eu no processo de chegar e eles saindo. Não tinha nenhum brasileiro. Mas enfim. E aí... Ganhava quanto no Vasco nessa época? O salário no Vasco era salário mínimo, pô. Era só Ia salário... mandar pra 20 pau. Acho que era R$700, R$800, sei Ia lá. mandar Não sei pra- quanto que era na época, mas... O Vasco, como todos os Mas outros aí- times, né? todos, Faziam... Né? O cara tava assinando com a Inter pra pegar só 4 mil euros. Imagina isso hoje, cara. Com Imagina 17 anos. Não, imagina um pô, moleque saindo depois... hoje pra que Inter. isso, cara? Felipe Coutinho foi depois de tantos anos vendido por quantos milhões? Felipe foi Então, 2010 já, E né? qual é a diferença? A diferença é que ele chegou a performar antes no profissional aqui pouco, mas seleção de base, a história é parecida, entendeu? Sim, sim. Só que outra gestão, a condução do negócio foi diferente. Eu não tinha empresário, pô. Eu não tinha empresário. Quem fez o contexto... Tu foi enganado nessa parada? Porque eu cheguei lá no último dia do mercado, na mesa lá, dia 30 lá em Milão, porra, tendo que assinar. E tava eu e uma advogada brasileira, que hoje é a empresária mais rica do mundo, É mesmo? Rafaela Pimenta. Ela herdou todo o legado do Mino Raiola. Quem fez essa transação toda foi o Mino Raiola. Antes eu tivesse ficado pelos 700 euros e virasse um xodózinho do Mino Raiola, porque o Mino Raiola virou o maior empresário do mundo, né? E a Rafaela, que estava me acompanhando, que ainda era só uma assessora, uma advogada do Mino na época. E aí, um papel com várias páginas para assinar. Rabiscou tudo. Meu português era bom, mas o italiano não era muito maneiro, não conseguia. Eu falei, assina aqui. Tu só rabiscou. Uma charutada danada, galera engravatada, em telefone. italiana. Assim. Você foi sem ninguém. Nem teu pai foi Não, contigo. Sem ninguém. E não tinha empresário, né? Então, o que aconteceu? Assinei tudo. Tô em casa. Lá a gente já levou a gente para um alojamento, na verdade, uma casa, onde moravam eu, 2 australianos e 2 nigerianos. Na casa embaixo eram 3 quartos. Todos tal. jogadores da Inter. Tudo da Inter. O Bafemi Martins, o nigeriano que tava já era escambalhota. aquele? A gente morou junto lá. E os dois australianos, um foi capitão da Copa do Mundo, não sei se chegou a ser capitão, mas titular da Copa Carvalho. Depois você deve pesquisar aí. Morava comigo lá com 18 anos. Virou... Eles davam moradia e alimentação? Dava moradia. Aí um certo dia, correspondência, liga Cáutio, no meu nome. Vai receber uma cartinha? Porra, não falei pra ninguém o endereço e tal. E a federação envia o seu contrato pra sua residência. Então era a minha residência que eu tinha na federação lá, na Liga, né? Liga Cáutio. Aí quando eu abri, era o meu contrato. E aí tá mínimo federale, contrato de acho que 4, 5 anos,
700 euros, 759 euros. Eu falei, ué, Primeira enganação aí, já te enganaram aí. tá errado. Aí liguei pro meu pai, liguei pra galera do Vasco, liguei... Aí a galera já começou a meio dar uma gaguejada, já não... E eu bem, dentro de campo, assim, treinando bem e tal. Eu falei, puta, me enganaram. Tipo assim, já comecei a entender, né? Só que dentro de campo eu era o cara do time. Lá eu virei meia, pô, jogava com a 10. Mas no YouTube tem um monte de lance aí, fazendo golzinho. 10 de meia, camisa preta e azul, pô, de volante, marcador também. Aí, Stephanie, vamos pegar esses cortes aí, Fernandão. Bota lá, Tem, pô. o vídeo do Alberoni fazendo golzinho lá. Tem. E aí, cara, passaram 6 meses e eu vim pro Brasil, de férias. Eu falei, não vou voltar. Então tu seguiu com os 700 euros, treinando Segui. bem, jogando. A Coca era 7. O cartão telefônico pra falar pra namorada era 15. Tinha WhatsApp? Tinha não, filho. Internet de escada quando Era tinha. o quê? MCQ na época, MSN. Na época era o cartão, era o cartãozinho que tinha que andar uns 2 km no free pra poder ligar e acabava rapidinho, você via assim, porra. Aí na internet, na época acho que não tinha internet. Devia ser Orkut, cara. Tinha ICQ, não, cara. né? Não, cara, tinha um telefone, era um Nokia tijolão bonitão, se foi o primeiro... Não lembro o que era, mas eu acho que era SMS, acho que a SMS começou a... Sim. SMS 2000, já Isso dava. era 2000... 2002. Teve a época é. do BlackBerry também, que trocava mensagem entre eles. Blackberry, é isso aí. Era eu isso? tinha que correr atrás do tal do Blackberry, meu irmão. Só que aí a namorada não conseguia ter aqui o Blackberry, porque aqui era, porra... É outra parada. Não tinha como. Mas tu tava treinando bem e jogando. Jogando. Era titular e tudo? Titular do time B. Time B. Ah, ok. Tudo isso time B, Ok. Primavera, que é o time B. Ok. Só que o treino do time A, ele só começava lá... o nosso treino, desculpa, só começava quando o treino do time A começava. Então, os elencos dos times profissionais europeus são curtos. E aí, um lesiona, outro tá machucado, outro tá suspenso, né? Às vezes uma posição tá carente, porque foi negociado. Então, o treinador, na época era o Hector Cooper, sempre pegava os jogadores do time B Pra compor pra ali. compor. Então, era sempre eu e o Obafemi Martins, o Oba-Oba. Então, eu treinava direto ali, com Batistuta, Crespo. Na época, o que tinha mais resenha comigo ali era o Gamarra, porque teve muitos anos aqui no Brasil. Que massa, né? Tava lá, pô, esquece. Porra, Aí que tu ia massa. treinar com eles, treinava bem. Bem, pô, bem. Não, eu dentro de campo, bem. Só que ao mesmo tempo eu tinha a minha consciência de que eu sabia que dificilmente eu ia ser aproveitado no profissional da Inter de Milão. Eu Tu sempre tinha fui um essa cara muito... consciência? Tinha, ele compra pronto. Mas pra mim não tinha problema de eu ir pro Padova, de eu ir pro Chievo, Você tava pronto de pra eu ir isso. pra um time de Série B, pra um time menor, e se performar, de repente, voltar. Como foi com o Pandev, como foram Sim. com vários outros, né? E aí, pô, se eu não volto, vou jogar onde? Contrato assinado, vou voltar. Porra, voltei, 700 euros. Porra, não dá, e performando bem, fazendo gol. Era uma das promessas ali da Inter, né? E aí passou um ano, eu falei, ó, não dá não. 700 euros não dá não. E a galera, meus amigos já aqui profissionalizando e reformando e tal. Aí meu pai e meu irmão foram pra Itália, ficamos uns 3 anos pra pagar a passagem dos dois. E aí sentaram os dois na frente do... Agora eu sempre troco os nomes, se era o Moratti ou se era o Moretti. O Moratti, acho que era o presidente, e o Moretti era o diretor. E aí meu pai andava com a proposta que foi feita pra gente aqui, no Santos Dumont, na salinha, no Santos Dumont que ainda tinha, a caneta. E aí meu pai mostrou, não, a proposta que foi feita pra gente lá atrás foi isso, chegou aqui, era outro. Os caras da Inter não sabiam de nada. Que loucura, Ué, mas mano. como assim? Não tá tudo bem? É aí que veio o Brescia, não sei o quê. Por quê? Foi um rolo que o Mino Raioli fez, emprestando, me vinculando no Brescia, emprestando pra Inter, ou ao contrário. E aí alguém pagava uma parte do salário? E aí teve o 300 mil euros Que tu nem soube. no Vasco, que eu nem sou, porque eu aceitei de graça. Então, até então, beleza, não posso reclamar porque eu aceitei de graça e o que me falou, beleza. Fiquei puto pra caralho, fiquei. Tu descobriu depois que... Depois de que vários caiu anos. o dinheiro na conta do Vasco. Depois de 5 anos, sei lá. Né? Porque, Como que teoricamente, tu eu descobre? deveria ter direito a 10%, né? Como que você descobre? Cara, um empresário que depois eu tive, Fred, da Ability,
ele conseguiu, através da boa relação que os empresários têm com o CBF e tudo mais, ver que entrou através do sistema lá, enfim, da CBF, uma quantia... Transferência, né? Transferência, tudo isso é amarrado, né? Quando tem valores, tudo isso fica amarrado. E aí foi isso. Em resumo, tu desistiu, ficou no Brasil. Não, aí eu voltei. voltou. Aí o Moretti falou, tá, o que você quer? Eu já tava desesperado, italiano, eu tô Assinou a mafioso, rescisão. italiano, eu não quero. Tá, mas o que você quer? Você quer ir embora? Você pode ir. Você quer ficar? A gente rediscute. Só que eu não tinha uma empresa, um empresário. Tinha como tu abordar pra negociar com os caras, né? Porra, Tu, moleque. se eu tenho um empresário ali, como tem várias empresas hoje especializadas nisso, opa, De ficou repente bom. até dobrar Calma aí, ficou bom. quatro. Tá, então como é que vai ser daqui pra frente? Ô, Alberoni, vai lá tomar um café. Eu confio em tu que tá ali comigo, porque eu contrato o seu serviço. Tem esse lance, né? Ah, o cara é empresário, não sei, meu irmão. É uma troca de serviço. Sim. Sim, É, com Deixa eu abordar esse certeza. tema, o que você acha também sobre os empresários, que já de cara tu já percebeu que te fez falta. Muito, Pra você fez muita falta. muito, muito. E aí, mas aí nessa conversa, da onde você sai, você mantém na Inter? Ou você Não, volta pro Brasil? voltei pro Brasil livre. Foi quando eu tive meu primeiro empresário, que foi o André Cury. E aí você cai aonde? Aí eu caí no Bahia, em cima do chiclete com banana no Carnaval, em Salvador. Tu chegou naquela... Pô, esquece. no ano, né? Quer saber essa história Janeiro, também? fevereiro. Eu lembro que tu teve triozinho lá com... Porra, como é que foi? Aí o André Cury, que era um empresário do Leandro Bonfim, já me conhecia de seleção ali, o Leandro, porra... É carioca ou baiano? Baiano. Craque, tá? Jogou muito, Joga muito, Craque. Nunca vi na vida igual. É mesmo. E por que não chegou mais longe? Porque Cara, gostava de trio elétrico, né? Então, não. Mas aí que tá, depende do que é longe pra um, o que é longe pra outro. do depende jeito que tu de falou que ele era craque, a gente imagina a Europa, Pô, mas ele foi vendido por 10 milhões de euro com 17 anos, PSV, pô. É. Ficou lá um tempo, né? Então foi, então Depois chegou. veio pro Vasco, ganhou voltou pro 200, Vasco. depois pro Fluminense, mais 300 por mês, em quantos anos? Então, Foi. o que é chegou, né? Pô, hoje tem 8 apartamentos, não sei, um exemplo. Hoje tem 3 não. restaurantes, 4 apartamentos. Não, se a gente for olhar pra esse lado aí da grana, com certeza ele chegou porque ele bateu lá no PSV e tal. Eu quando falo por que não foi mais longe... De ter eu- uma notoriedade, né? Exatamente, Entendi. no Porque a gente futebol. sabe bem do Leandro, porque ele jogou no Vasco até depois, no final da carreira, né? Não foi mais ou menos no final? Já tava... Acho que ele já tava já mais... 2008, é. Porque deve ter muita gente que não é vascaíno, né, brasileiro que não é vascaíno, que não sabe quem é o Leandro, de repente. Que não lembra. pô, tem, Não lembra, né? tem muito. E, no entanto, foi muito bom jogador. Tem que lembrar. Aí tu cai lá no Salvador, Bahia... Aí cai em Carnaval. Salvador, André Cury, né? Famoso André Cury, hoje um dos maiores, ou não o maior. A empresa dele foi a maior em número, em monetários, valor monetário Faturamento, na transferência, na última transferência. Então, aí ele, não, vem pra cá, proposta no Bahia. Falei, porra, Bahia, salário maneiro e tal. Aí eu chego no aeroporto de Salvador, meu irmão, porra, nunca vi tanto flash câmera. Eu falei, que isso? Porra, vindo da Inter de Milão, ex-Vasco, promessa. Eu falei, ih, rapaz, vamos almoçar. Não pagava o almoço. Eu ia no shopping, vamos no shopping. Autógrafo. Eu falei, ih, rapaz, negócio tá de verdade. Quantos anos? Isso, 19 pra 20. Fui com Garoto 18, ainda. fiquei um ano na Itália. Garoto, tudo muito novo, né? Muito novo, é. Aí você começa a entender por que muitos ficam pelo caminho e tal. Aí beleza, aí tô no hotel, eu fiquei na casa do André, eu acho. Né? O Bel é Bahia doente, né? Belmarques. Bel Marques é Bahia doente. Aí, ó, vamos ali. Eu falei, vamos, chefe, você fala onde? O André te convidou. Vamos onde? Não, o Bel me ligou aqui, te convidando pra ir pro Nana Banana. Eu falei, que é isso? Eu falei, não, Nana Banana, é trio elétrico. Eu falei, ué, O convite do Belmar, tava grandão, hein, irmão? o quê? Tá maluco? Vambora. Primeiro dia na Bahia, chegou Primeiro, pra jogar. tipo assim, 2 dias na Bahia. Seja Aí bem-vindo. eu falei, porra, vai ser ruim jogar aqui. Aí beleza, aí, porra, chegamos e tal, e todo mundo, que era Globo Esporte, lá é Bahia Vitória. Globo Esporte, aí BATV, aí tudo, aí jornal impresso ainda, caroça no Globo da Bahia. Aí eu falei, caraca, meu irmão, aí não chegamos, Abadá, caraca, olha pra Priscila Fantini, no auge dali, não sei se era Malhação, sei lá quem era,
Eu fiquei. Aí eu olhei pro lado, Dona Jura, lembra Dona Jura? Lembra? Solange. É, Solange Couto. Eu falei, caraca, vambora. Aí o corpinho já... E na época eu namorando. Aí, como é que explica pra namorada? Ah, vou ali, o Bel me chamou pra ir pra um... Band de folia já pra tua cara Não, aparecendo, o tua Miranda mulher da aqui no Street. Rio. O Miranda, aquela lembra da Street, Band de folia? Fontenelle, é. Eu, cara, essa passarela não vai chegar, não. Porque ela tinha que me ver ali em cima, né? Ô, eu tô quietinho aqui na época. Não sei se já tinha Nextel na época. Na hora tal do chip bombinha. Lembra do chip bombinha? Aham. Lembra do chip bombinha? Tu lembra? Porra, não lembro não, O chip mano. chegava aí que ligava até... Tá, ligar pra outro estado antigamente era um rim, Era mano. caro, é. Pô, Tinha que ter o liberadão. Pô, na minha época, em 2002, em Brasília, pô, os malucos faziam um negócio no gatilho no... Essas paradas aí. No orelhão, mano, porra. A ficha aqui vai trava Não sair. era santo não, pô. Como é que não fala com a namorada, com a família? É. Aí, beleza. Aí, passou a Street. Porra, deu uma olhadinha, mais nenhuma câmera. Aí, deu um rolezinho lá embaixo. Maneiro. Mas aí, na minha cabeça, porra, como é que joga? Aí, continuando Bahia, que eu já sei que vai vir. Aí eu já engato logo. Meu irmão, treinando. O treinador era o falecido Vadão. Sim. E um certo dia, a gente treinando, coletivo e tal, já tinha feito 2 ou 3 jogos no Campeonato Baiano. Tinha um tal do megafone lá, não sei se tem até hoje na Fonte Nova. Corneteiro, pô, o cara me xingava, mano. Que isso, Mas mano. por quê? Tu tava mal, cara? Porque o cara tem que mirar alguém, irmão. Eu nunca fui nenhum fenômeno, nunca fui nenhum extra fora de série. Eu sempre fui um bom jogador, pô, meio campo ali, mas tu pega seleção, sub-17, ali, sub-20, Inter de Milão, Os caras esperam- Barcelona. Achou que tava cara, esquece, irmão. expectativa, né? O nego acha que vai vir o... Achou que era o novo bobo Porra. que tava vindo. Tal do megafone, porra, na minha orelha. Ô, Berone! Cachaceiro! Foi que isso, nem bebia, mano. Enfim, aí um certo dia no treino, coletivo rolando. O time do Bahia era o Leonardo Silva, zagueiro do Atlético Mineiro, muito grande. sim. Valdomiro, o Hernani, que veio pro Vasco depois. Sim. Robert, canhotinho do Santos. Sim. Não, time bom. E aí... Pi. Parou, o Vadão. Alberone, Danilo, pode sair. Falei, No não meio do entendeu treino. nada. Presidente brigou com o André Cury, falou que o jogador do André Cury não joga mais. Eu falei, que isso, mano. Saiu na mão com o Marcelo Guimarães. Caíram na porrada? Tiveram um desentendimento lá, que eu acho que de fato teve uma coisa lá, e depois eu vou citar o André Cury muito positivamente depois disso. E aí, 3 meses no Bahia. Então, assim, já foram duas oportunidades ali que já fazendo 21 anos. Mas calma aí, 3 vezes no Bahia, então a gota d'água foi a briga do Cury com o cara. O jogador do André Cury não jogava mais. Saíram todos. Esquece, rescisão de contrato. Um Tinha abraço. mais algum lá que tu lembra agora contigo? Que era do André? Era do André? Era eu, o Danilo. Eu acho que o Paulinho, lateral, Danilo, bom jogador. O Danilo, um branquinho. Danilo... O mais bizarro disso tudo é que, assim, tipo, ele e os outros 2 ou 3 que eram jogadores do Cury, o presidente faz o quê? Cagou pros caras, né? Tipo assim, eu tive um desentendimento com o teu empresário, mas eu não quero saber se vocês E são o atletas. O que, ou que a vocês não família são. do jogador, Não do quero atleta saber, tem a ver? exatamente, eu não quero saber de vocês. E o Simplesmente sai. Vadão lá montando o time dele, tentando ganhar um joguinho, perde 3 peças do nada também. Não, amadorismo puro, né? É. Desculpa, mas... Mas aí, pô, o André foi fora de série depois. Aí depois de uns 5, 6 anos, o telefone lá de casa toca, da casa dos meus pais, era a secretária dele, a assessora dele, dizendo que o André entrou em um processo contra o... Bahia. Não foi nem contra o Bahia, foi contra Marcelo. o jornal que divulgou essa briga e tal, que não sei o quê. E aí ganhou lá, o André já tava bem. E aí ele dividiu o valor Os atletas. dos 3. Legal. Berreca. Tudo bem, Mas deu pra viajar pro táxi. carnaval ou pagar umas 3 prestações do carro que tava atrasado. Legal. E aí do Bahia tu vai pra onde? Do Bahia foi a história do Barcelona. Barcelona. Tu sai do Bahia pro Barcelona? Então, O currículo tava pica. LinkedIn era um fenômeno. O nego lá em Niterói tava achando que eu tava... Caraca, eu tava só chorando todo dia à noite. Deixa eu só fazer uma análise aí, pra tu ver como é que o futebol é, né? Como é que a garotada que tá hoje aí tentando a carreira, tentando crescer e tal.
O Alberoni, com 19 anos, ele já tinha passagem pelo Vasco, Inter, Bahia. Correto? 19 Isso. ali, 20. Seleção de base. Seleção de base. E ainda assim, ele não conseguiu, mesmo tendo toda a ciência, bola no pé, ele sabia, teve uma preparação de base boa, não conseguia se estabilizar, vamos botar essa palavra, estabilizar para performar bem no futebol. Hoje, várias pessoas estão aí com 16, 17, 18, 19, 20, 21, estão pensando naquele, pô, tá difícil, não sei o quê, não consegui emplacar ainda. O Otávio veio aqui e falou com a gente, molecada hoje quer jogar no Barcelona, quer jogar no Real Madrid. Pô, tá aqui o Alberoni, que já tinha passagem pela Inter, pelo Vasco, pelo Bahia, time grande, e tava ali com 20, por uma série de fatores, não tava conseguindo performar. E mesmo assim, tu foi ali, perseverou, continuou sozinho, sem empresário. Hoje a molecada já tem, às vezes, um apoio de base, de família, de psicólogo, de empresário. E ainda assim, ela, se não quiser muito, não consegue, né? Eu meio que tentei trazer à tona pra isso. Assim. Ele tá meio querendo dizer que a desistência deve ter passado pela tua Pra cabeça. tua cabeça várias vezes. Ou não? O que eu... Hoje eu tenho um projeto social que eu dou palestra para algumas crianças, né? Onde eu mostro a importância do estudo paralelo ao sonho de se tornar um jogador de futebol. Que isso, há um tempo atrás, ninguém... Jogador de futebol nenhum... Hoje imagina. também. Hoje, se bobear mais ainda com a informação hoje... É. Hoje uma criança de 10, 12 anos, ela tá com o celular na mão, com o tablet na mão, vendo os bens e vendo o que o cara tem, Exato. Então aquilo ali cria uma fantasia na cabeça dessa, é aquilo ali que eu quero ser. Lógico. Né? Ele esquece o médico, o professor, o pai dele que é um engenheiro, o pai dele que é um segurança, que é um motorista e que tá feliz da vida. Não, ele quer ser o cara. E aí, o que eu te digo, né, sobre isso? A galera acha que é fácil. A galera acha que entra numa escolinha de futebol, escola de futebol, não tô falando nem categoria de base não, tô falando uma escola de futebol. Acho que já é jogador. Pinta o cabelo de louro, bota um brinco, uma chuteira amarela, e ele acha que daqui a 5 anos ele vai ser o Neymar. Irmão, é muito difícil. Então, entrando nisso, o Bruno falou sobre o Otávio. O Otávio foi o último convidado nosso aqui. Hoje o Otávio é gestor no Resende. E o Otávio falou que a primeira coisa que ele faz lá com os pais, ele é de sub-9 até o profissional, né? O Resende. De 9 a 14 anos, ele faz reunião com os pais para justamente os pais não alimentarem esse sonho. Ele tenta ser o máximo realista possível. E ele fala mais assim, por exemplo, hoje há meio que um imediatismo. Até na tua época mesmo, você mesmo comentou que aconteceu isso com você. Pô, tô aqui na Inter de Milão, mas, pô, meus amigos já estão lá, já estão jogando, já estão no profissional. Exato. E tu, pô, com 17, 18 anos ainda. E o Otávio fala, pô, jogador ainda não maturou ainda. Tem gente que vai, pô, matura com 22, tal, 23. Não é com 18, com 19 anos que você tem que já estar ali jogando. Ele cita muito que, assim, chegou os juniores do Vasco. A grande maioria ali vai precisar dar um passo para trás na carreira. Sim. Porque pouquíssimos vão conseguir jogar no time de cima. Não tem espaço, ele diz. Falta... E assim, não tem regra, né? O que eu vejo e como eu enxergo, né? Eu acho que é um conjunto de vários fatores. Primeiro, você tem que estar pronto. Primeiro é a premissa número 1. Você tem que estar pronto. O que eu quero dizer quando tá pronto? Chegar cedo, se dedicar, ter disciplina, se alimentar da maneira certa, noite de sono. São vários fatores que isso são... Vou falar até inegociáveis. Eu aprendi na faculdade uma palavra... São fatores sine qua non, né? Sine qua non. Isso aí. Eu falei, o que esse professor tá falando, né? Porque eu não tô entendendo nada. Eu cheguei nele e perguntei, professor, o que é isso aí? Aí, meu irmão, não tem jeito. E mesmo assim, isso não quer dizer nada. Nem você fazendo chegar. tudo certo, E aí, o que acontece? Você falou o lance dos pais, né? Eu falo muito lá no meu projeto, Visão de Jogo. @ Visão de Jogo aí pra galera aqui. @ Visão de Jogo, galera. Vamos seguir. Que, na verdade, é levar a vida como se fosse um jogo. E aí, cara, o lance dos pais, muitos dos pais, o sonho é deles. O sonho não é dos filhos. Isso aí. Os filhos, eles, por um momento ali da adolescência, pô, quiseram ou querem, tem uma certa habilidade, você vê com um certo talento, porque o primeiro presente do menino no Brasil é uma bola, depois um carrinho, então aquilo ali tá na... Só que às vezes o menino gosta de ler.
Sim. Às vezes ele gosta de fazer conta. Cara, que às vezes a gente tá perdendo ali um profissional, um advogado, um professor, qualquer outra coisa, um médico, porque o pai Desvirtua, que moleque. tá empurrando. Não, às isso. vezes até o garoto joga bola, mas não precisa ser a prioridade da número 1, né? Pô, Exato. Já se imagina a salvação da família, já se imagina muita coisa, né? E a pressão vai toda pro Irmão, moleque. virou profissão. Tu vai no jogo da base hoje, é briga. Aí na camisa do pai, tá? Pai do fulano. E aí eu faço conta contigo. Juro pra você, isso me dói, assim, mas é a realidade do país que a gente vive, infelizmente. Aí você tem várias outras questões que... Sim. E aí? Vou pra onde? Moro lá no Tuiuti, na Barreira, na Mangueira. Meu irmão, minha realidade é essa aqui. Se eu botar ele no colégio, a realidade do colégio, olha lá, bala comendo, professor em greve. O país, a situação que a gente vive é favorável para que ele invista Pra naquilo isso. ali, entendeu? É. Então não tô falando que é certo ou que é errado. Exato. Só que, aí eu faço conta. Eu não sei quanto é a Bolsa Família, mas você tem uma Bolsa Família. Aí o empresário, se o filho dele é bom, o empresário já dá 1.000. Dá mais uma farpela. Aí o clube compra, já tem uma bolsinha, dependendo do clube. Colégio. De 1.000 pra cima também. É melhor viver com isso do que trabalhar. 1.500. É, pô. E Acontece aí, muito. Sim. o cara compra uma moto, porra, uma prestaçãozinha de uma moto, ele paga 100 e pouco. E aí ele leva o filho de motinho. E aí, na hora que o filho tá treinando, ele tá rodando no Uber, no moto Uber. Na hora que o filho tá dormindo, ele tá na mochilinha do iFood. Irmão, já tá uns 7.000, filho, 8.000. É. Então ele qual a profissão dele? Pai do fulano, entendeu? Meus extras são isso aqui. Sim. E aí aquilo, não existe certo e errado. Eu sou muito dessa linha de, cara, o que é certo pra mim, às vezes não é certo pra você e as pessoas têm que viver com harmonia onde Com for. Mas certeza. eu acho, felizmente, E aí eu toquei nesse ponto por isso, né? Assim, o Alberoni, que foi um cara que desde base sempre teve talento, reconhecido o talento, o cara performou, mereceu chegar na Inter de Milão, mereceu chegar no Vasco, na Inter de Milão. Jogou Mundial Sul-Americano, Mundial Sub-17 para a seleção Sub-20 também, né? sub-20 eu já não joguei as competições internacionais. Fui em 2 confecções, Alcúdia na Espanha e uma outra que eu não me recordo, Tahiti. Tahiti não, Haiti, desculpa. Sim. Tahiti só se fosse surfar, né? É. Lá no Haiti, antes daquela Sim. loucura que aconteceu lá. E aí depois que eu fui pra Inter, depois de alguns meses a Inter, eu parei de ser convocado. Então, quando você pisa na Inter de Milão, você tinha quantos anos? 18. Então, quando você chega na Inter, tu para de ser convocado. Logo depois, Tem esse- fui convocado, acho que 1 ou 2, depois já não fui mais. Parei de ser convocado. E aí a gente parte aqui, ó, vou até voltar para nossa pauta aqui. Até só pra gente poder dar uma sequência, né? Se o Alberoni puder até falar das passagens aí um pouco mais sucintamente aí pra gente poder chegar no grande gigante, né? Claro. Que, pô, eu tô doido pra gente falar de VAR. Quer falar? Pula aí, O que bora. aconteceu no Barça? No Barça? Só aí do Barça, como é que foi lá? Como é que foi a história do Barça? No Barça foi o seguinte, Aquela cheguei... tua passagem do Barça pro Independente também é curiosa. Essa é boa. É boa. Vou dar uma encurtada. E aí o André Cury, depois dessa briga, ele tinha uma relação muito boa com a galera da Nike, que acompanhava a seleção de base, que é o Sandro Roussel, que virou presidente do Barcelona, Presidente. que é o Pepe, que virou o assessor do Sandro no Barcelona. Então essa galera da Nike, que me acompanhava sempre, estava no Barcelona. O André, eu livre, depois do conflito lá no Bahia, ligou pro Pepe, ligou pro Sandro. Pô, o Alberoni tá livre. Alberoni? Seleção? Que a gente foi pra Inter, que a gente acompanhava aqui? Manda pra cá. Eu, pum. Barcelona se interessou, fui direto pro Barcelona. E aí não tinha chegado proposta, não sabia quanto que ia ganhar, não sabia de nada. Nem Sabia de precisava, nada. né? Pô, Barcelona. Só fui. Ronaldinho Gaúcho voando, era o auge do auge, era aquele time mesmo. 2004, 2005? Era isso aí, 2000. Se tu ia pra arquibancada de Maracanã, ia no Camp Nou, né? Porra! Por que não? Você vai aplaudir o Ronaldinho, porra! Porra, se eu sair do tempo pra jogar uma pelada lá em Niterói e jogar um futebol com o Ronaldinho. Pelo menos participar da gravação ali de figurante, aquele dos propaganda da Nike lá, né? Tu treinou com Gaúcho, Iniesta, essa galera toda? Não, treinei só com o Messi.
Porque o Messi estava na transição do time A pro time B. Essa galera, quando eu cheguei na pré-temporada do time B... Só começa. O Inerte não treinei, não. Quando eu cheguei nessa pré-temporada do time B, o time A tava na Ásia. Lembra que tinha uma época que os caras faziam uma pré-temporada na Ásia? Sim. Então, aí eu não tive esse contato. Então você pega o Messi no B, no time B. Time B, na transição. Eu dei azar também, porque se eu pego o Ronaldinho lá, sento na mesa, toco um pandeiro, toco um negócio com ele... Tu ia ser parça, tu ia fechar com ele. Vem cá, menino, você tem que estar aqui. Você é bom, garoto. Porra, foda. Mas enfim. E aí, beleza. E aí fiz a pré-temporada toda. E aí o Colomê, que era o diretor, Alberoni, cadê o André pra assinar o contrato? Eu ligava pro André. O André, não, terça-feira eu tô aí, que eu tava enrolado aqui no Brasil com as outras coisas e não conseguia chegar na terça. E aí... Verônica, cadê o André pra assinar o contrato? Aí, não, sexta-feira eu tô aí. Chegava sexta-feira, não consegui resolver aqui, segunda-feira eu tô aí. E aí eu dei um deadline ali de, meu irmão, se chegar até quinta-feira e o André não chegar, vou meter o pé. Por quê? Porque eu recebi um fax, uma proposta do Independente da Argentina querendo comprar meu passe de $200 mil, contrato de 2 anos. Aí eu falei, opa... Loucura. Loucura mesmo. E aí, o que aconteceu? O André não chegou lá até a quinta-feira, porque ele não tinha conseguido resolver. E, teoricamente, ele tinha uma boa relação com o clube, né? Com o Barcelona. Então, Só que eu, mais uma vez, sem ali assessoria e tal, e talvez tenha faltado um pouco dessa comunicação minha com ele, ou dele comigo, né? Não, calma aí, isso, tá controlado. E aí, chegou lá a proposta, meu irmão, os caras mandaram Os caras mandaram fax em $200 mil. Pro Barcelona, fax pro Barcelona. Não, pra minha casa aqui no Brasil, pro meu pai. Quem me passou a proposta foi meu pai e meu irmão. Teve algum empresário nessa jogada que trouxe o Independente pra você, pro teu pai? Isso aí. Na verdade, não foi o clube que trouxe. Um grupo de empresários que depois não existia, mandou... essa proposta em parceria com o Independente, me apresentou para o Independente, eu quero, pago tanto. Tanto que era 70% do meu salário a empresa pagava e 30% era Independente. Eu só fui porque o Sérgio Manuel tava lá. Lembra que o Sérgio Manuel do Botafogo? Canhoto. Isso. Meia, bom jogador. Tava lá. E aí eu falei, tem um brasileiro, Independente, maior campeão da América. Se der quinta-feira, não chegar, beleza. Cheguei, 6 horas da manhã, mano. Acordei cedinho, falei pro Thiago Calvano, que era um brasileiro que jogava no time B do Barcelona. Falei, irmão, aconteceu isso, vou embora. 6 horas, peguei minha chuteirinha lá no vestiário. Falou com ninguém? Falei só com ele. Fugi do Barcelona. Loucura. Fugiu do Barcelona. Onde tava todo mundo querendo ir, eu tava saindo. Enfim, e aí, meu irmão, cheguei na Argentina, Hotel Presidente, 9 de julho. Vocês conhecem ali o Obelisco? Aquela rua grande, hotelzão grandão. Eu falei, agora foi. Meu irmão, suíte master. Falei, caraca, tô nem acreditando. Eram 4 parcelas de $50 mil. Só que não eram mensais, eram quinzenais. Isso era pro teu bolso, não, né? Meu, pô. Passa. Até então tava só gastando, pô. Tava gastando por conta já. Sim, gastando, né? Eu morando, né? tive passagens em clubes muito curtas, então não tinha conseguido ainda. Sim. Né? E aí, meu irmão, o que aconteceu? Não existia empresa. Fui pra Lan House, ligava pra casa chorando. Falei que iria embora. E aí cheguei um dia em casa, fechadura trancada. Os caras, depois que eu falei que ia embora, fecharam a fechadura. Tuas paradas lá dentro. Aí eu ia de carona com o Agüero. Com o Agüero, que era do Independente, lá me dava carona pra treinar. Aí tu vê, ele pegou o Messi lá no... História a gente tem, mas jogou com quem? Com o Agüero Independente, jogou com... Não, nego não mete essa pra mim na rua, não. Canavaro na Inter, Canavaro, Crespo lá na Inter. Romário, tá ruim? Tem um passe pro Romário. Romário, tá no devido do Romário. 2006, bora pra 2006. E aí, bom, depois disso tudo, andou, conseguiu voltar pro Vasco. Eu tava... Aí sim, tu teoricamente vai assim, vou realizar o sonho de jogar no meu time. Inclusive, tu fala muito disso, né? Tu fala assim, eu realizei todos os meus sonhos com 18 anos, né? Fase em fase, né? Com 18 anos já tinha realizado alguns. Que você queria, né? Já tinha jogado no Vasco, mas, por exemplo, jogar no Maracanã ainda não tinha. Jogar com o Romário, que, era referência ali. Eu vi Copa do Mundo com o Romário dando título pra gente. E aí, em 2006, em Portugal, no Leiria, depois de ter passado por Avaí, Paraná,
Floripa também não aconselho muito ninguém, não. E aí, meu irmão, eu no Leiria... Eu quero saber Meio que- qual o lugar que você aconselha aí. Bulgária, menos 30. Mas no verão corre, que verão é bom. Não, aí eu no Leiria, eu já tava com uma empresa me agenciando, que foi a Ability Sport. O Fred, o Henrique, o Rafa, a galera ficou alguns anos, hoje não existe mais, cada um tá fazendo o seu agenciamento ali. E aí me ofereceram, não, o Vasco fez contato com eles. Porque o Vasco precisava de um jogador na minha posição. E ele falou, pô, por que você não repatria o Alberoni? Pô, mas tá livre? A gente tem interesse. E aí voltei pro Vasco. Aí, porra, aí eu tava realizando o meu sonho, assim... O porra, clube que você teve mais sequência foi o Vasco? Em toda a carreira? Mais sequência de... Um ano, Só um ano que durou? um ano. Bulgária também, no Slavia, um ano. Durou um ano. Um ano. Botafogo chegou a jogar também. Botafogo tem uma história boa também. Tu caiu num time bom lá no Botafogo. Botafogo tem uma coisa que só aconteceu comigo. Hein? Irmão, calma aí, rapidinho. Deixa eu interromper rapidinho. Me responde uma parada. O clube que teve mais sequência foi o Vasco, um ano. O Sofia, um ano. Irmão, por quê? Tu contou um monte de coisa. Não tem mais nada não pra contar? Não, Por que então. só um ano nos clubes, cara? Então. Você tinha potencial. Então, mas aí eu te falo. Tu era impaciente. Não, aí eu vou te dar um exemplo. Era Aí vamos agonia, ver- 01 da agonia. Cara, eu acho que sim, a vida ela é feita de tomada de decisão. Eu não me arrependo de nada que eu faço. Talvez só fugir do Barcelona. Não me arrependo, irmão. Era pra ser. Mas no Vasco, por exemplo, um ano no Vasco. O Renato falou que Gostava? queria que eu continuasse. Pô, eu recebi uma proposta do Alavés. Pô, mas, cara, chegava muita proposta pra você. Cara, isso te atrapalhou, cara. Esse Então, jogo, é, né? mas Vai e aí vem. É o gerenciamento de carreira. Ele desde novo foi visto como promessa. E tudo que chegava, tu ia. Pô, mas como é que tu não vai pro Alavés Série A da Espanha? Não, tudo bem, concordo. Campeonato Espanhol. Mas quebrava sequência. Às vezes tu bateu lá e ficou um tempo lá no Alavés? Do Alavés eu já fui emprestado direto pro Las Palmas. E aí ficou um tempo no Las Palmas? Aí joguei meio semestre inteiro, 8 meses, 7 meses. Tá vendo? Porque acabava aceitando as propostas que vinham, que de repente eram Concordo contigo. irrecusáveis, só que acabava quebrando sequência. De Tá repente tu certo. fica 2, 3 anos no Vasco, de repente chegava maior no Alavés, Por isso que eu tô exemplo. virando maratonista hoje. Eu tenho que ter paciência de entender as fases e os processos. Calma aí, eu tô construindo. Eu não joguei tanto no primeiro ano. Pô, mas se o treinador me quer, É isso, vamos pô, ficar ele aqui, pô. confia em mim, ele gosta de Evoluir mim. aqui, pô. Vou ficar aqui, tô falando de Vasco, pô. Isso. Meu time, vambora. Isso. Mas eu tenho 41 anos, né? A maturidade que de repente eu sim, tenho hoje, sim. eu não tinha... Mas, Diniz, tá fino. Se precisar, todo jogo ele tá lá. Dou chutão não, hein? Não dou chutão, hein? Ô, Quantos Dani, caiu vai fazer? tu lembra mais ou menos tua média corporal dos teus exames na época de Vasco agora? Bate. Tá parecido, Bate, né? bate. Tá em forma, tá bem, pô. Correndo mesmo, vai correr maratona aí Bate. agora, esse domingo agora aí. Vou correr a maratona. Maratona, 42. 42 km. Mas então conta a história do nosso Vascão lá. O que tu viveu lá que foi top? Jogar com o Romário, participou do... Tá no DVD dele? Tô, pô. Tem passe pra gol, né? Tem. Eu conto essa história aí. Galera boa lá, como é que foi? Aquele time de 2006 foi vice-campeão da Copa do Brasil. Tu também Então, quis matar o Val de papel ou não? Tu era titular nesse ano aí? Então, como é que foi? 2006? Lembra que tinha um time na Copa do Brasil e um time no Brasileiro? Renato fazia um time mesclado, Eu é. era titular no time do Brasileiro. Brasileiro. Volta e meio, o Renato metia um 3-6-1 lá, zagueiro, Ah, volante merda. pra caramba. Fiz um gol que não foi meu, mas foi. E quando tu não jogava, quem jogava na tua? De lateral? Lateral era o Diego. O Diego. Lateral era o Diego. Ah, porque o Renato te usava mais como lateral. Já Mas nessa- porque tinha uns 12 volantes que É. que veio do... que ninguém sabia de onde chegava. Não, aquela época que chegava... Pô, sempre na minha veia, Ó, mano. e chegava mesmo, que era Ah, eu bem jogando. Rubens Lopes, né? Rubens Júnior. Roberto Lopes. Roberto Lopes, Nada contra. Amaral. Molecada boa. Abedi. Roberto Lopes. Veio do Madureira, eu acho. Lembro desse nome. Amaral, o carequinha. Amaral, Pô, a vocês gente têm uma passava memória por Não, Amaral, galera Amaral, boa mano. Andrade. Andrade, Chupa, galera boa e bons jogadores, sim, mas a concorrência ficava maior, né? O Andrade eu e- lembro que batia falta. Vocês têm Batia uma memória falta, muito É o boa, canhão mano. da colina. Eu lembro dele, É. eu lembro dele. Pô, agora eu virei viajante, né? Aí vou pra Bahia, aí tô em Caraíva outro dia. Aí, meu irmão, me chama no Instagram. Andrade. É Virou mesmo? fazendeiro, de bota, chapéu. É mesmo? Eu falei, escondeu teu dinheiro aí, né? Tá cheio de gado. Né? Mas aí, voltando, aí tô no
tô no DVD, foi uma realização de um sonho ali, viver aquilo ali do Vasco. E muita gente fala, meu irmão, como é que vocês conseguiram aquilo? Eu até hoje me pergunto, pô, a gente finalista da Copa do Brasil, irmão. Com o E o time, time era... se olhar no papel, nada demais, né? Tem renome. Assim, tinha bons nomes. O Edilson tava muito bem. Mas eu vou te Capetinho. contar agora uns detalhes. Fala aí. Detalhe bom que eu também não devo nada pra ninguém mesmo. Solta. Na gente. A baú. nossa concentração era dentro de São Januário, né? Sim. Atrás da capela ali, onde é o colégio hoje. Aham. A concentração era ali. E aí, a gente tinha uma bolsa de viagem, né? A gente tinha uma rapaziada da Cacheta, Sim. do Joguinho de Carteado. baralho. Baralhinho. Pô, isso pra unir o grupo é uma maravilha. Hoje, pô, Hoje é cada um no seu fone, no seu Pô. celular. Né? E aí, meu irmão, Cachetinha, ó, cada um, todo jogo, mano. Todo jogo. No Botafogo também tem essas histórias. O Botafogo deu uma merda. Aí a gente, todo um levava uma caixinha de 12 de latinha. Pô, irmão, mais 8 levando caixinha de 12, 10 levando 120 latinhas de cerveja pra acabar até clarear que tinha treino. Chegamos na final, mano. Chegamos Assim, na final, assim. Mas o Renato sabendo disso ou não? Ah, no rachão ele via, Sabendo mano. mais O ou nego menos. tropeçava sozinho na bola, eu chutava. Pô, mas aí, o Sobis tem uma história dessa também, que é a resenha lá no Fluminense em Tá 2009 ou 2010, que eles foram campeões. A galera virava a noite direto, com baralho, com bebidinha. E como é que faz com a latinha? Então, Essa pergunta. já que É, eu ia falar isso, onde é que vai 120 latinhas? Porra, mas aí Tinha um aquele roupeiro saco ali, tinha preto, alguém, né? Aquele saco preto esperto, janelão aberto. Ali tinha muro pra rua. É. Abria a janela, pegava o Fábio Braz, que porra, que Fábio tinha, Braz. tinha uma maçaroca de... Meu E irmão, aqui vai o negão. Valetava tudo pra rua, filho. No dia seguinte, não tinha nada. Fábio Braz só o gostava bafo. também do Biricutico? Ele gostava da cacheta, gosta até hoje. Ele é- Esse virou né? pá. E já que a gente Boa. tocou nesse assunto e a gente mencionou o Renato Gaúcho aqui, foi o melhor treinador que tu teve, assim, no sentido de agregar o grupo, juntar o grupo, unir? Cara, me perguntam muito isso, né? Pô, tantos clubes, então você teve muitos treinadores, né? Qual é o treinador que você mais... Eu sempre cito ele. Por quê? Eu acho que tudo na vida é mental, assim, né? Você pode estar bem preparado, você pode estar... Cara, mas se a cabeça não tiver boa... Respondeu a pergunta que eu sempre faço. Acabou de responder. mas ele vai botar ele numa... Mas vai, segue lá. Se a cabeça não tiver boa, não vai, cara. Então a cabeça o quê? É focado naqueles 90 minutos ali. E o Renato, ele tinha uma estratégia que hoje só ela não funciona, na minha concepção, porque hoje aquele topzinho, aquela fitinha derruba... Entrega todo mundo. Entrega todo mundo. Então, só É o GPS. a galera cabeça... É o GPS. que hoje todo jogador joga com um topzinho, que parece que é o GPS, parece um top, que ali Então, marca tudo. Que isso aí. pra onde você foi, quanto você correu, quanto você não correu. Então, só o talento, eu falo muito isso, só o talento e a malandragem, hoje, Não dá mais. não dá mais. Porque, meu irmão, a parada evoluiu. Tanto que é uma opinião particular, é foda. Mas é, assim, uma Sua opinião Tá certo a opinião. sobre o Neymar. Tem tudo pra ser, de novo, cara, o nosso cara. Mas ele tem que querer muito, ele tem que parar, meu irmão. Para! Eu, porra, nem conheço, mas tem vários amigos que conhecem. Eu tenho vontade, meu irmão, de chegar até ele. Irmão, para de andar de helicóptero, mais 5 minutinhos só, sabe por quê? Porque tu é pica, não tem ninguém igual a você. Só que hoje, enquanto de repente ele tá andando de bicicleta no X1 ali, ou Sim. o outro tá com a perna pro alto no gelo. Voando, E aí a esperando, performance, ela hoje faz mais diferença do que o talento. Se ele tiver o talento e a dedicação e a disciplina, esquece. A gente precisa dele muito, a gente precisa dele, porra. Então, eu tenho muito isso. E o Renato, o que ele fazia? Naquela época não tinha o top. Naquela época, mas tinha o Barril 8000, tinha o Pagode do Quebra-Mar. Lembra? Ele juntava a galera dele e fazia daquilo ali uma panela, né? Não, o que ele fazia? O Alberoni, o Abedi, o Ives, Tu quer ir pra aquele pagodinho lá mais tarde? Tu quer ir? Tu acha que aquela loirinha bonitinha, virava sempre, eu lembro que ele falava isso muito pro Ives. Aquela loirinha, tu quer que ela vá contigo lá pro pagode? Irmão, não vai lá dentro agora e atropela os caras não pra ver se ela vai no pagode.
Ela vai no pagode com os caras, porra. Então entra lá e atropela. Meu irmão, eu perdeu o pagode e eu ficava maluco. Então, assim, ele ia muito no Nesse lado mais motivacional. goleirão, né? Um lado motivacional. E aí, o que ele tem hoje e que ele já tinha, que era o preparador físico, que já elaborava, já era uma cabeça... Que é o Alexandre Mendes. Alexandre Mendes. Então, o Renato, ele tem hoje um conjunto, um staff, que ele, além de ter estudado e ter se preparado para poder executar os treinamentos e tudo, meu irmão, ele tem um staff que ajuda ele. Então, ele tem hoje o motivacional, ele tem os dados, ele tem uma equipe que na época talvez ele não tinha, mas funcionava pra É uma caramba. comissão mais preparada, né? Pô, Agora, essa resenha aí que tu falou aí da caixetinha, das 12 pra cada um, tu consegue imaginar isso no futebol atual? tem como não. Justamente por isso. Hoje tem um GPS, Justamente por tu isso. não vai enganar ninguém no treino mais. Pô, hoje tem GPS, hoje deve ter um... 35 mil celulares também. Não, tem- passou, pi, Mas olha só, bafômetro, filho. mesmo sendo inimaginável, será que não tem gente que, de repente, foge um Fa- pouquinho da regra? Ah, faz. Tem. Mas tem gente que- É vou te falar, menos, mas é tem. menos, mas tem. Mas vou te falar, tem gente que pode fazer o que for, que vai correr Que 10 atropela, vezes. né? É. Lembra do Zé Roberto? Zé Roberto Palmeiras. Não. Ah, o Zé Boteco? do Que Flamengo. tu jogou tá. com ele no Botafogo. Esquece, eu era volante, ele meia. Pra marcar ele, eu dormia 8 horas da noite. Tinha dia que eu dormia 8 horas da E ele noite. adorava. Tu dormia Adora. 8, ele não dormia e ele ainda assim te atropelar. Mas aí eu senti o cheiro, pô, que eu tinha que ficar correndo atrás dele, entendeu? Sabe quando você passa no cara que tá alcoolizado na rua, assim, nossa, filhão, que era assim o coletivo inteiro, mano. Suando, né? E eu não conseguia correr atrás do cara. E dentro de campo, nos jogos, era a mesma coisa. E Pô, e ele o é Zé, de o Zé- arrastar. o Zé é um que a gente tá pra trazer aqui. Pô, Ele é de Tem um arrastar, amigo que forte tá com fisicamente. contato pra falar com ele, pra trazer. consigo te ajudar, pô. Seria O bom Zé vai demais, ter né? história pra caramba pra contar, né? Gente boníssima. Pô, então, o Alberoni, aproveitando essa do Zé, o Alberoni acabou de falar que se o Neymar, que é, pô, reconhecidamente aí dos melhores da história da seleção. Porra, Neymar, te amo, irmão. Você, que isso, pra mim é o melhor do mundo. A gente precisa de você, mano. E se ele não tiver 100% na ponta dos cascos, não joga também, né? Não consegue render. Foi o que eu É, quis dizer. Mas com 33 eu já não sei se chega a 100%, como ele falou na ponta dos cascos. Com 33 acho que já não chega. Mas aí pensa 10 mas- vezes na frente dos outros. Você vê jogando no mas Santos. a questão é que ele não precisa chegar no Nem aos 100% do aos físico, 100% do físico. 100% da idade, pra idade. Pra idade, pô. pros 33. E aí faz sua pergunta, para que o Alberoni Ele meio responde. que respondeu ali, né? Mas ele depois terminou falando muito mais do físico. Verdade. A gente costuma falar aqui todo episódio, né? Que o jogador é dividido em 4 partes: técnico, tático, físico e mental. Qual que é o mais importante na tua opinião? Já que a gente sabe que não tem uma unanimidade, ele acha uma coisa, eu acho outra, galera. O que você acha que é mais importante? Técnico, tático, físico ou mental? Posso dar minha opinião, então? Eu tô pensando agora aqui. Sim, Sim, tipo sim, de frente papo. com o Gabi. Não rápido, existe, papo. não existe Eu uma acho resposta. Não existe uma resposta. É opinião mesmo. Isso aí. Eu acho que iguais. Bate muito com o que o Otávio falou aqui. Iguais, porque vou fazer uma analogia aqui da indústria farmacêutica, que relacionamento com médico, eu tinha que vender remédio pro médico, vamos Legal. supor. Relacionamento, painel médico, meu roteiro ali, e conhecimento. Como é que você divide isso, a importância para tu conseguir vender pro médico? É 33% pra cada um. Por quê? Beleza, vamos lá. Vamos para nossa realidade do futebol. Quais foram os 4 pontos? Físico, tático, técnico e mental. Isso. Físico, tático, técnico e mental. Se eu tiver um mental foda e não tenho físico, o que adianta? Aí é genética, não tem como, teu corpo não aguenta. Fui no coach pica, o melhor coach do mundo, mas fiquei de bobeira em casa, não treinei, não me exercitei. Não vai adiantar. Não, então, vamos entender então que é 25% para cada um. Vamos supor que você hoje ainda está em alto nível, é jogador profissional. E você tem um número razoável para as 4 vertentes. Só que aí, chega o gênio da lâmpada e fala assim, Alberoni, escolhe aí uma para você ser acima. Escolhe uma dessas 4 para você não ter 25, ter 30, vai lá. Escolhe uma para você. Tática. Pronto, Minha então tá cabeça. respondido, pronto. Agora eu fiz uma... Porque se, meu irmão, aí entra no nosso time. Se as mesmas peças, que com um líder, as mesmas peças. Paulo Henrique, Verratti, o gol do Verratti, Paulo Henrique usa para aquilo ali é trabalho do Diniz, só não vê quem não... Qual lance que ele cruza agora para Pra trás? trás ele bate com o pé. Pelo Verratti ou pelos outros, ele ia estar agarrado, trombando no zagueiro, meu irmão. Mas o Diniz também agora, o Vasco contratou o Ryan,
que antes não tinha, né? Não, contratação. O Ryan Mais foi um contratado, exemplo. agora... A mudança, né? Mais um exemplo. Porra, E Alberoni já chegou, cansou de Então eu falar escolho a aqui. tática. Nesse caso, né? Escolhe um mesmo. Por quê? Se eu obedecer, eu tenho que estar bem também, no mental, tenho que estar bem fisicamente, mas eu dou uma atenção maior, tô dando na nossa realidade de Vasco ali. É maneiro porque ele falou uma parada que ainda ninguém tinha falado, que era o tático. Exato, e faz todo Né? sentido E também. não é unânime, por isso que é maneiro. Faz todo sentido. Tá Faz maluco? todo sentido. Manda o zagueirão, manda o João Vitor dar 3 chutão, ver se ele não vai sair, pô. É. Sai no intervalo. Ele atende a expectativa do Você acha treinador, que- ele atende o que o treinador pede. Entendi. Você acha que, ele tem aquela relação com o Tietchan por quê? Tietchan virou outro jogador até o também com... Tietchan evoluiu, cara. Porque o Tietchan faz o que ele pede, não dá um chutão, joga curto, E sai, se Alberoni, apresenta. aquilo Isso que é acontece, tática. que foi polêmico, ele xingando o Tietchan, aquilo pra mim... lógico Intimidade, pô. que- É isso. É. Intimidade, Aquilo pô. revela um relacionamento de confiança. Porque ele não faria aquilo com... Né? Mas lógico que é meio polêmico, porque ele xinga o moleque, todo mundo Não, ouve. era- passou um pouquinho Não, do ele ponto, errou. Mas Errou, isso é errou. intimidade. Eu já pedi desculpa. Intimidade. É. Mas é o excesso de tempo de trabalho, já é Sim, desde o verdade, Audax, o Tietchan, pô, trabalhou O com o Tietchan Audax. foi talvez foi o São Paulo. maior... E vamos ser sinceros. Pô, isso aí rola todo jogo. Todo pô. jogo. A mídia Lógico. pega ali uma Sabe por que que oportunidade. Sabe porque o Tietchan meio que acusou o golpe. Ele falou assim, realmente eu fiquei Não. chateado, não gostei. E foi num jogo de porta fechada, o cara tinha recém acabado a pandemia, não tinha sem- torcida. Sem torcida no Então estádio. ficou muito nítido ele falando. Se tivesse torcida, de repente ninguém pegava. Ninguém pegava. Ninguém É. pegava. E aí todo mundo fala assim hoje também, já pra... Agora todo mundo Hoje esconde. ele já tava com a cara na Deixa eu te câmera. perguntar, você como belo vascaíno como nós, você gostou da vinda do Diniz? Eu fiquei preocupado no começo. Tua primeira opinião era que não, era não pra trazer o Diniz. Tu optava por... Não, achei que tinha que mudar. Tinha que mudar, mas Achei- não era A tão... gente não tinha opção, cara. Aí a é o gente não tinha segundo. opção. Só que foi. Eu sou da seguinte opinião. Era o Diniz? Era o Diniz. Tenho medo do Diniz? Tenho medo do Diniz. É isso, porque se for pegar o Diniz, deu certo no Fluminense, muito certo. E no São Paulo um período. Os outros trabalhos acabaram não vingando. Sem- E tá sem longe resultado. também do... Mas você concorda que ele nunca pegou um time especial? Por exemplo, se a gente olhar pro futebol brasileiro, quem é que a gente tem de treinador hoje que tá na primeira prateleira? Abel Ferreira, mas olha pro elenco que ele sempre teve na mão. Aí você olha pro Felipe Luiz hoje, que ainda não foi campeão de muita coisa, né? O que o Felipe Luiz ganhou com o Flamengo? Ganhou O a time passada tava da Copa pronto. do Brasil. Mas um time pronto, então também com um time muito forte. Se a gente olhar para aquilo que o Diniz trabalhou, que foi o São Paulo, que teve um período bom, e foi campeão da Libertadores com o Fluminense, qual o elenco que era muito forte? O Fluminense? nem o Nem o Fluminense era tão bom, forte exceção. assim. Pegou o Cruzeiro agora cheio de gente, né? Não conseguiu botar o Cruzeiro pra jogar. É. Não, assim, cara, Mas não tem o o Cruzeiro que meio falar bagunça. assim. O Diniz merece muito dar certo, assim, porque é impressionante. Porque É trabalha a mudança da água pro O vinho, Ryan, assim. por exemplo, é um baita exemplo. É outra coisa. O Felipe Coutinho, a gente já viu uma melhora Já. de intensidade, Física. física. É. E você percebe que na entrevista que o Coutinho dá no final do jogo contra o São Paulo, ele fala da intensidade do treino. E você vê que os caras estão. O Tietchan é mais intenso porque tá treinando assim, cara. Então. E o- Entendeu a proposta, né? Desculpa te cortar. Eu acho que é o seguinte. Eu tenho uma filosofia assim, cara, nada vence o trabalho. A situação da maratona que eu te falei, cara, trabalha. Se tu vai chegar antes ou depois, e é nítido quando você vê que as mesmas peças performavam de uma maneira e hoje performam de outra maneira, você vê que é fruto de um trabalho. Então, se você me perguntar se eu gostei do Diniz, porra, tá Lógico. maluco. Hoje tem mais certeza pra responder. Você tocou no ponto que eu ia Exato. tocar, que era o Diniz, na entrevista coletiva pós-jogo, ele fala isso. Aqui a gente está trabalhando, e nos bastidores, o Vasco está divulgando os bastidores, que é um negócio que talvez não tinha na tua época, né? Vai pra, Não, pega não aqueles tinha. bastidores, divulga na Vasco TV e tal. Ele fala, e a partir de amanhã, o Diniz já fala, a partir de amanhã é descansar, mas não esquecer que a gente vai trabalhar cada vez mais. E sabe o que eu O acho treino também? vai ser mais intenso, não é porque a gente ganhou hoje, o treino vai ser mais Vai intenso. Você relaxar. percebe que o Diniz, meio que, talvez até inspirado por aquele ar do Morumbi, tava numa entrevista coletiva falando muito de trabalho, assim como o Muricy falava, né? Lembra do São Paulo, Muricy, campeão? São Paulo, não, aqui é trabalho, meu filho, aqui é Não, trabalho. então, e sabe o que eu acho? E que eu acho que isso é nítido. E aí você citou a situação do Cruzeiro, teve a situação do São Paulo. Me fala quem é a estrela do time do Vasco hoje. Então, pra mim, não tem. Felipe Coutinho, Estrela Coutinho não, de é o nome, Coutinho. né? Verrete. Verrete Não, fazendo gol. os caras são humildes por essência. Sim. Os caras não têm ego. O Vai lá Coutinho, no, às vezes, no Cruzeiro. Pois é. Irmão, vai lá. No Vasco,
É Paulo Henrique, é João Vitor, é Cocão. É um bom time de operário. É Moura. Piton. Não tem ninguém querendo aparecer mais que ninguém. Ninguém tem uma vaidade absurda. Aí quando você chega um líder formado em psicologia, onde você falou, o cara entende da cabeça do... Ele é formado, né, em psicologia. O cara entende do mental daquele ali. Ele sabe o que ele precisa fazer. Eu dei um exemplo pro meu irmão ontem. Pô, olha só que exemplo bom. Que ele deve fazer muito isso. No time do Vasco, 2, 3 meses atrás, sem o Diniz, o zagueiro pegava a bola, olhava pra frente, tinha o Hugo Moura, tinha o Paulinho, Cocão, tinha. enfim, tinha o volante, o Nuno, que, ó, melhor contratação do Vasco. Bom. Meu irmão, e o cara não dava a bola. O que ele fazia? Vou dar não. Mirava lá na Verrete. mirava no Verrete. Tum. E o Verrete Hoje, no treino, beleza, aconteceu isso, é o que eu acho que deve acontecer e esse é o diferencial da ele deve cabeça. parar na hora. Meu irmão, pi, 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 pi. Para. Olha pra ele ali. Olha pra ele ali. Aí o João Vitor olha pro Hugo Moura, um exemplo, no meio do treino, ele deve fazer isso mesmo. Tu não confia nele, não? Então tu fala, porra, tu é foda. Fala, tu é foda. Dá a bola nele. Caralho, eu sou foda. O Hugo Moura pensando. Com certeza. Vou pegar. É Meu confiança. irmão, no jogo dá. Pode dar, pô. E se errar é o banco. É Mas isso. sem contar que Acontece, irmão. E Acontece. ele traz o conteúdo. Ele mostra o porquê que tem que sair jogando. Ele falou, pô, contra o Red Bull, o Bragantino chutou 20 bolas no gol, 4 dentro da pequena área e não fez o gol. Perdeu o jogo, Outra. mas o Red Bull só chutou 4 bolas no gol. O Vasco jogou muito bem no jogo. Ou seja, vamos fazer mais um jogo desse, no mesmo nível, que a gente vai ganhar o próximo jogo. Outra. Aposto que isso aconteceu. Eu aposto tudo na vida que isso aconteceu. O gol do Verrete, que eu já citei, o Paulo Henrique. Paulo Henrique Palio vamos lá, Henrique. Limitado. né? É. Porque se fosse pá, ia Tava estar no longe, Chelsea. Mas, meu irmão, é isso? É. Vigor físico, vamos aproveitar. Então ele deve ter, juro pra você, ele não tem qualidade no cruzamento. Isso é fato. A gente falava isso aqui Fato. de... Então ele falou, meu irmão, eu aposto por tudo. Ele falou pro Paulo Henrique e ele falou pro Verrete. Toda bola que você chegar no fundo, não precisa olhar pra nada. pra trás. Bate Lá pra pra trás. Mas isso é meio que Verrete. uma regrinha, né? Regra. Chegou Mas bota isso na cabeça desses caras. Pô. Mas tu sabe que é, pô. Poucos fazem isso, mas é Mas regra. isso é regra. Isso é regra. Joga você videogame, sabe, pô. joga videogame, Alberoni? Sim, não gosto. Não gosta? No videogame tem um macete, pô. Você joga no videogame, você chega nem de fundo, rola pra trás, 90% da jogada sai gol. Não, isso é Porque isso é regra. E aí do ele deve ter falado pro Verrete, deve ter falado assim, meu irmão, tu fez 15 gols de cabeça? Vai fazer com o pé agora. Tu vai fazer 15 de cabeça e 10 com o pé. Sabe o que você vai fazer? Toda bola que o Paulo Henrique chegar, o que tu vai fazer? Tu vai fingir que tá brigando com o cara ali na área. Deixa né? ele Que ele deixa ele sabe entrar que sozinho. o treinador dos caras já falou, ó, de olho nele. Ele vai achar que tu tá morto. Por isso que tu acha que o Neymar pega a bola sozinho todo jogo? É. Por que o Neymar pega a bola sozinho Romário? sempre? Porque quando o seu jogador dele, o Paulo Henrique, ainda tá preparando pro cruzamento, ele já fez o balanço. Só que nisso que ele fez o balanço, Já tirou o cara. o cara vai. É, e aí ele lógico. volta. Nisso que ele volta, é a hora que o Paulo Henrique não vai nem precisar olhar porque se ele não fizer, o Diniz vai comer o cu dele, filhão. É, isso aí é o Entendeu? E aí gol. É. Entendeu? Isso é o quê? Trabalho. Trabalho. O líder. Beabá do futebol, que é o básico tem que ser falado, tem que ser feito, tem que ser trabalhado. Até porque o nosso querido Paulo Henrique, a gente cansa de elogiar Pô, a gente aqui. só já elogios pedir aqui. muito ali no fundo, é da levantar a cabeça. Não, vai no fundo e já bate pra trás. né? Isso, mas Olho fechado, E pô. o outro lado tem a tirada, já o Piton já tem a cruzamento. Já é Já é outra. diferente, já é outro aí, movimento do Verrete. aí isso aí. Aí quem tem que ser o inteligente é o Verrete É lá. isso aí. O Piton já é trombada. Você tem que fingir que vai no pezinho e ir pro choque. E o Piton nem tem essa força pra chegar na linha de fundo. Na maioria das Não. vezes ele chega numa triangulação Não, é. ou já faz o arco ali do bico da grande Raramente área. tu vai ver o Piton pisar na linha e cruzar pra trás no chão, porque ele não vai chegar lá. É. O Paulo chega, pô. Mas isso é isso aí, Alberoni. É o trabalho e com certeza todo vascaíno percebeu que Mas pro Paulo é mais fácil também, que ele joga de moto, né? Vai de moto. Vai, Ele liga a não. moto e vai. É o E, pai do Henrique. assim, é bizarro. A gente vai no jogo lá, te vê o jogo, meu irmão. Absurdo. Absurdo. E é pra frente e pra trás. É doideira. Pra Tem dia frente e pra que ele trás. para assim, meu irmão. E a gente ali perto da social, ali, social, quando a né? gente tá ali, porra, aí. Não, eu falo, ele, se ele tiver que dar os 100% dele até os 30 do segundo tempo, ele vai dar. Mas ele dá o tempo inteiro, irmão. O máximo 100%. dele, o tempo É isso aí. inteiro. É impressionante, Tu cara. sabe que o Paulo, esses dias a gente puxou um número aqui, acho que era um dos jogadores que mais efetuou dribles no Campeonato Brasileiro. Não, no mundo.
No mundo, No né? mundo. No mundo. É, eu só perdia pro Yamal. Meu irmão, o drible do cara? Meu irmão me falou isso, foi não é possível. Mas sabe como é que é o drible, né? Para, dá um tapa e vai. Já é o drible, pô. E Tirou aí o vai cara. embora. Precisa ver o que é um drible, né? Qual é o... Tirar o cara, né? Fazer 1 pra 1 ali e ganhar, né? É. E levar a superioridade. E o Alberoni já deve ter passado muita coisa de futebol. Eu vou te botar numa situação talvez de uma mini saia justa. Foi mal, te chutei aqui Bora. embaixo. Numa mini saia justa. Tu consegue escalar teu 11 Com quem jogadores que você já jogou? Que eu já joguei? É. Minha memória não é muito boa, não. Talvez a saia justa maior seja Mas essa. de qualidade, de parceiro, de resenha, que eu Aí é, gostaria... aí é teu critério se você se escala ou não. Que eu já tenha jogado. Começa pelo goleiro, vai lá. Praz. Praz, bom. Ih, já não é a primeira vez, né? O Praz estava na seleção de quem? Calma aí, mas vamos combinar. A gente tem que combinar um negócio com o Alberoni. Jogou com ele né? aonde? Não é. Vamos combinar um negócio com o Alberoni. Não precisa falar onde tu jogou, não. Tu jogou em um monte de clube. Vamos combinar o seguinte. O Barcelona, por exemplo, você jogou ou você só treinou? Não É. vale com quem tu só treinou. Senão, meu irmão, é o time inteiro do Barça e do Mas Inter. o cara Pô, jogou tu com o me Barcelona fudeu, B, então, pô. hein? É, ele jogou com o Barcelona B, pô. Mas jogou. É, tá com o Messi lá, pô. Joguei, Jogou, treinei, pô. botei a roupa, mas... Pô, e tu botou o Praz? Não tinha goleiro melhor na Leiria. Inter, não? Nem no Barça? E o Praz foi no É, aí Leiria. faz sentido a teoria. Não, dele, não sei pô. se tinha no Barcelona B. Naquela época. E na Inter, não tinha? Um goleiro- Ele escolheu Verdade. o Praz. Verdade. É, No jogo o Léo, profissional, ó, tive semana que 3 vem a gente jogos. bota o Léo aqui, pronto. Aí ele faz o time. Não é, cara, sabe por quê? Não, Porque foi ele bom. jogou- É porque ele jogou em tanto lugar brabo, Barcelona e Inter. Se ele levar Não, em tem que consideração- fazer uma seleção braba. Se ele levar É, em mas o Leiria lá, o Praz do Leiria. Pô, mas ele o todo, achou, né? Ele achou que a gente Todo, tava falando então? só de Vasco. Todo. Não. Não, eu joguei com ele no botou o Leiria, Praz pô. no Praz no Leiria, não foi nem no Vasco. Ah, tá. Praz, tu é brabo também, mas, porra, joguei com o fera lá, Ele é- que fumava um cigarro arrumado. Aí, o Praz é brabo comentando também, tá? Praz, Ele manda muito bem. bom, né? Bom. Muito bom. Então, caiu o Praz? É, os Lonas dois, e os dois, Tá bom. né? Lonas e todo. Pô, mas se for assim, eu vou botar quase o time da Inter todo. Né, cara? É, Pra não, vou quê? pular. Lateral direito. Pra quê, cara? Lateral direito, vai. Porra, tu me fudeu, mano. Não tinha bom na Inter, não, que eu já tô com o plantel da Inter aqui aberto, lateral direito. No Zanetti não era ainda, não. Pode ser que Era o tenha Luciano jogado que na virou base. ele. É. Na base, né? Pode ser, pô. Pode ser da base, é. Que jogou Pode- contigo. Jogou contigo. E pode ser o parceirão teu, pode ser o cara que era brabo, o cara que era brabo, mas não vingou. É, pô. Sabe quem tinha, né, que jogava lateral direito nessa época na Inter? O Ivan Córdoba, zagueiro colombiano. Corda, é um Foi na zagueirão seleção. meio... Então vamos lá, beleza. Lateral direito, eu vou botar meu parceiro Claudemir. Aí, o Claudemir já tava na seleção do Júnior. O Meu Júnior parceiro sentou aí. Claudemir, O piada. Claudemir tava na seleção dele. Piada. Também ia de moto, né? Corria muito, né? Claudemir tinha uma bolinha parada boa. Jogava bem, bem Pra na conectar bola. o cara não, que é meu Não, parceiro. ele não era rápido, né? Era. Não, quando eu falei de moto é um elogio, né, Igor? É um elogio, pô. Eu tô gastando. É, zagueiro pela direita. Zagueiro que eu tenha jogado. Se eu esquecer de alguém, galera, Ah, já faz era. parte, Leonardo aí. Silva. Leonardo Bom, Silva, bom. campeão da Liberta, né? Leonardo Silva, tive o prazer de jogar com ele. Quarto zagueiro. Quarto zagueiro. Pô, ele falou um nome agora há pouco. Pô, se ele esquecer. É, mas é isso. Que ele eu treinou esqueço. na Inter, pô. É, eu falei que ele jogou com o Canavaro, né? É, mas aí, Gamarra. não, mas aí o Gamarra... Não, jogou nos alemão um O tempão, Leonan- não dá moral o pra ele, Leonan não. quer escolher a seleção do Alberoni. Eu tô ajudando ele a lembrar, Pô. cara. Ele não lembra de todo mundo, cara. Não lembro não, mano. Por isso que eu tô Eu ajudando. vou te falar, e minha... Ó, minha Ó, memória jogou, dele- memória é jogou ruim. com zagueiro, jogou com a dupla de zaga boa no Botafogo. Quem? Porra, tem um aqui que é o melhor que eu já joguei. Viu? Juninho. Juninho, Esquece. então, Juninho é isso. chutava muito, né? Esquece. Ele falou, tu falou bem do Dieguinho lá do futebolaço, tu falou bem do Juninho. Quem chutava Esquece, mais? Juninho. Foi dele, então, aí, tá vendo? Foi Minha memória não é tão ruim assim, Juninho ou não. Andrade? Quem chutava mais? Pô, briga boa, hein? O Andrade estava mais, mas o quantidade. alvo do Juninho era, Era mais melhor. certeiro. O Andrade não era muito, tinha muito alvo, não. Lateral esquerdo. É. Vou botar o parceiro dele. Quem? Diego. Pô, o Diego é meu irmãozão, mas tiveram outros. Na época o Botafogo não era o Luciano Almeida. Luciano Ajuda a Almeida. lembrar, cara. Joguei com Luciano Almeida cara, tava no Criciúma, né? Chiquinho do Bahia. Bom, Chiquinho bom. do Bahia. Não lembro, não. Já foi pro Inter. Isso, cabeludinho, né? Chiquinho. Não, é esse não, é o outro. É um outro Chiquinho bom. Depois você vai ver aí. Beleza, a gente vai botar a foto Jogou dele no lá. Bahia. No Bahia. corte, Chiquinho Bahia. Chiquinho aqui. Bahia. Então, beleza. Fechamos a zaga. Volante, cabeça de área. Volante eu. Camisa Se eu me cinco. derrubar, eu tô morto. Tá certo. Eu do lado. Alberoni, tá certo. Quem vai fazer a dupla ali contigo? Porra, um cara que eu era fã de carteirinha, eu passava do lado, eu ficava olhando pro cara de viagem. De Biagio era um Biagio. dos tops da Inter da tua época. De Tava viagem. vendo aqui.
Meio, Moraes e Leandro Bonfim. Aí o Moraes jogava muito, né? O Moraes também tá na seleção. Fala tu. Não, nunca vi igual. Escanteio Aí. de um lado batia Bizarro. com um pé, escanteio do outro batia. Tinha 2 pênaltis no jogo. Ele batia um pênalti com a perna esquerda, o outro pênalti ele batia Tu com a sabe- direita. Sinistro Doideira. isso. Todo mundo Doideira. fala isso. Né? Todo mundo fala isso. Tem um moleque que até, enfim, o Vamos Casorla. conversar aí pra lembrar dos atacantes. Vai. Não vai conversar. O que ele falou? Ah, pra lembrar. Ele tá com dificuldade de lembrar tudo. Não, vamos conversando que ele vai lembrar dos atacantes. Mas tu ia falar Mas um eu já tenho uma Casorla. Eu ia falar de um cara que também Se bate aposenta. escanteio de um lado e de outro, É. em pés diferentes, que é o Casorla, que quase parou de jogar futebol e agora voltou pro Oviedo de graça. É. Ele voltaria de graça, mas não pode. E aí a Espanha exige um salário mínimo. Aí o Oviedo tá pagando a ele e ele tá pra subir o Oviedo pra Primeira Liga depois de sei lá quantos anos na E ele segunda. meteu um gol de falta de canhota. Então, e o jogo é quando? É hoje, talvez? Não. Não, ele já foi pro playoff, né? Não sei quando é que é o... Irmão, o Casorla jogava muito. E era igual, tipo, o Moraes, Mas pé direito e se lesionou esquerdo. muito. Só que teve muitos problemas. Mas aí, gênio igual o Moraes, de pé direito e esquerdo. Eu não sei o que aconteceu. Por que o Moraes não foi mais longe? É aquilo que a gente falou do Leandro Bonfim. Bonfim. O Moraes ele tinha uma questão familiar muito grande, né? Então, ele foi para o Atlético Paranaense, ali já teve alguns anos ganhando. Já com litígio também, né? Ele saiu do Vasco aí foi pro litigiado. Corinthians. É. Pô, foi ganhando bem no Corinthians, É, né? acredito eu, tá? E aí, o que era prioridade pro cara? Né? Construir, sei lá, O problema familiar é a saúde, ô Roberoni? Não. Não. Está perto, o cara é muito sentia família. falta. Queria estar perto da Ah, família, tá. dos pais e dos irmãos, Tá, da tá, esposa, tá, dos tá. filhos, em Maceió. Ele é de Maceió. Então, hoje, acredito eu, né? Ele tem lá os negócios dele que... Tem a vidinha dele lá, Isso fez tá a bem. vida, né? Jogou muito, Igor. Entendeu? Fez a vida. Ah, falei Moraes, Leandro Bonfim, mas eu boto o Ramonzinho junto aí também. Ramon. Ramon técnico? Boto Menezes. aí nessa... Então vou botar revezando aqui. Isso. E o ataque, eu tenho 2 que não tem como. Um vou botar com a 11 aqui já. Ele mesmo. E o outro, cara, vocês vão lembrar dele também. Precisa citar, pô, E vão lembrar telespectador. bem que era muito diferenciado, que era o Leandro Amaral. Leandro Amaral. Aí, doideira. Leandro Amaral outro dia fez Jogou um comentário muito no no... Vasco. Jogou muito no Jogou Vasco. muito. Ele, Então, assim, ele acompanhou nosso podcast aqui já. Ele comentou no É, nosso podcast. começou boa demais. Chama ele, cara, Ele pra sentar ficava com a gente. Nós estamos nos Estados doido. Unidos, pô. Tá? Ele ficava doido que a gente passava lá com Ó, porra, e ele E tranquilo. ele era tranquilinho dele? Pô, tranquilo. Ele era atleta de Cristo também, né? Eu acho Tinha que essa era. parada, Ele era da igreja, muito... Uma época que não era tão eu divulgado. acho que é. Quando o podcast atingir o nível que a gente almeja, a gente vai pagar passagem pra esses caras que estão longe, pra virem aqui. Leandro Amaral, Leandro Castan, mais alguns. Não, cara, é só... A gente vai pagar passagem pros caras estarem aqui, pô. Qual é a parada? Ah. Eu te falo, assim, eu nunca fui nenhuma estrela e esses caras, eles estiveram num patamar bem maior do que eu. E a galera do futebol que jogou, a galera se ajuda, a galera... Sim, meu irmão, sim. existe uma relação ali de... Solidariedade mesmo. Não, somos todos seres humanos e iguais, sacou? No Sim. sentido de... Bora, se eu posso te ajudar, por que eu não vou te ajudar? Sim, sim. Né? E esse nicho, ele é muito assim. Então, o que eu te aconselho? Não precisa pagar a passagem dele, não. Uma hora ele vai ter que vir pro Rio, pô. Sim, sim. Quando ele tiver de férias aqui, pô, irmão, vamos perder uma horinha ali. Aí tu paga o Uber, pô. Paga o Uber, então Vai pega em custar casa. caro, pô. Cria relação, pô. Cria relação. Eu sou vendedor, eu gosto, mano. E a Verônica, quem é o Mas é técnico isso desse mesmo. time aí? O Quem é o técnico? técnico desse time? Ah, vou botar o gol de barriga. Renato. Vou botar o gol de barriga. Pô, mas o Alberoni falou uma coisa que é realmente... Eu, às vezes, até esqueço aqui de, pô, às vezes, agradecer. Porque a gente está começando, né, esse projeto, Isso. iniciando esse projeto, e a gente tem tido a ajuda de uma galera aqui. Pô, meus amigos Vitor Boleta, pô, o Zé Ricardo que esteve aqui, o próprio Júnior que esteve aqui, já fez a ponte para eu falar pra gente. Na mesma hora, Júlio me Pô, falou, falei, irmão, pra gente só poder agendar. falar com você e tantas outras pessoas que têm nos ajudado, assim, nesse momento. E é isso que você falou mesmo. Esse meio do futebol, pô, a galera se ajuda mesmo. É. Eu vou Tu faz aproveitar- umas amizades que a galera... Vou aproveitar o momento de ajuda, né? E a gente vai ter que falar dos nossos patrocinadores, né? Ok. Assim, a gente sempre fica muito contente com a possibilidade de estar aqui num bom estúdio, conseguir trazer pessoas do nível do Alberoni aqui, galera que participou já com a gente aqui já de longa data, não tão longo assim, né? A gente tá, como a gente falou, nosso podcast está indo para o 3º mês aqui, mas estamos conseguindo ter um alcance legal e sem nada disso seria possível sem nossos patrocinadores. Então, eu começo aqui falando da Amaran Agência, que é uma empresa que tirou o nosso projeto do papel para transformar o nosso sonho em realidade, né? A gente estava aqui com podcast desde 2001, a gente tem um grupo nosso aqui, eu, o Igor e o Léo. 2021. 2021, a gente tem um grupo nosso no WhatsApp que a gente sempre parava para comentar de futebol.
E aí ficava ali comentando, a gente fazia falando, pô, isso aí podia dar um podcast, podia dar um podcast. Mas a gente nunca tinha, por algum motivo, não saiu do papel. A gente contou com a nossa ajuda da nossa staff, da Maran Agência. Tem uma equipe lá formada que ajudou muito a gente a trabalhar no nosso marketing e tirou o nosso projeto do papel. Então, se você tem um projeto, está no papel, precisa de um apoio de uma agência de marketing, só falar com a Maran Agência, que com certeza a gente consegue ajudar nisso. Outra empresa que vem comprando nosso barulho e ajudando a gente é a Vulcano. Vulcano, vou deixar até para o Léo explicar, porque o Léo tem mais parceria com a Vulcano e sabe que se onde a gente quiser achar, se a gente tiver um bom evento no Rio de Janeiro, com certeza teremos bom sanduíche. Bienal do Livro, tá rolando, né? Não sei se acabou hoje ou se acaba hoje, não sei. Tô por fora. Mas tá rolando a Bienal e o Vulcano tá lá. Todos os grandes eventos que você imaginar, o Vulcano tá. Foi no certo, né? A comida, né? Não, e o sanduíche é bom, cara. De costela, Bom, maneiro, sanduíche cachorro bom, quente, sanduíche bom. Outra empresa maravilhosa que está nos ajudando também é a Palim, Léo. Se eu tiver... O Alberoni tá aqui agora, ele vai sair. O Alberoni gosta de moto. Pô, a Palim tem moto também? lógico. Pra vender? A Palim Motors é uma revenda de carro, mas assim, só carro de alto nível. Eles não pegam um carro que eles entendam que não é o perfil deles, um carro muito rodado, um carro com muitos anos. Então assim, só tem qualidade. E sabe aquela chatice de comprar carro, financiar com banco? Cara, eles resolvem tudo. Saiu uma reportagem há pouco tempo agora no G1 falando sobre golpe aqui no Rio de Janeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, golpe com agência. Galera, vamos fugir de problema. Procura a Palim, que você vai ter a solução imediata para compra e venda do seu imóvel. E para falar no seu imóvel, a Alta Performance pode ajudar como, Léo? Pô, a Alta Performance, inclusive, eu tenho que levar meu carro lá essa semana. Na loja de Duque de Caxias. Tem uma em Nova Iguaçu também. Venda e reforma de pneus para linha leve, linha pesada e alta performance. Diogão, essa semana eu passo aí. E se você tiver, o Alberoni vai se mudar, né? Tá sempre mudando, tá cada vez evoluindo aí, agora com vários projetos na mente. Daqui a pouco ele tá aquela cobertura top lá no Joá, de frente pra praia. Aí ele precisa fazer uma pequena reforma. O que você me aconselha, Léo? Aí, pensou em mármore e granito, é Pisogran. Com aquele mármore bonito na beira da piscina lá. É Pisogran. Quer fazer a tua bancadinha na churrasqueira? Procura os caras. Pisogran tem tudo que você precisa para amar de mármores e granitos, é um grande parceiro para suas obras e pequenas reformas. E é muito bem assim que a gente chega agradecendo todos os nossos patrocinadores, pedindo para que vocês também deixem sempre o seu like lá no nosso vídeo, siga a gente em todas as redes sociais, é o Podcast da Colina Oficial, TikTok, Instagram, YouTube, todas as redes sociais, é super importante ter o seu like, compartilha, manda para seus amigos. Hoje nosso bate-papo aqui falamos de seleção brasileira, futebol, base, assuntos variados. Tem aquele teu amigo vascaíno que gosta de futebol? Com certeza já era para ter mandado o nosso link para ele. Pô, mas meu primo é flamenguista, manda para ele, vai ter assunto aqui, botafoguense, tricolor, tem para todos os gostos. Hoje a gente fica muito feliz de poder contar com o Alberoni aqui. Alberoni, quero te agradecer aqui tua participação. Irmão, muito obrigado. O Alberoni, Diniz, o Alberoni está 100% em forma. O cara vai correr uma maratona agora no fim de semana. Tá muito bem. Alberoni, fala mais um pouquinho do seu trabalho que você tem também com o seu projeto social lá, como é que você tá lá e o que você tem feito para manter essa forma também, rapidinho. Cara, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de vocês, é sensacional o trabalho, a iniciativa de passar informação para outras pessoas, isso no mundo que a gente vive com esse telefone na mão, então o que a gente puder passar de informação de qualidade, eu tiro o chapéu, o que eu puder fazer para ajudar. Se tiver que voltar alguma vez e ajudar para trazer outros convidados, podem contar comigo. Muito obrigado. Cara, hoje eu sou formado em administração, né? Então hoje eu estou em algumas situações que tem sempre o esporte atrelado. Sou gestor de um projeto social lá da cidade de Niterói, que é a cidade onde eu sou nascido e criado, que é o projeto NICE, um núcleo avançado de sustentabilidade, cultura e esporte. Então a gente tem, quem quiser chegar, dá uma olhada aí, é NICE Tibau, o nome, que fica no bairro de Piratininga. A gente tem atividades de esporte, futebol, futsal, vôlei, futevôlei. Eu sou o gestor, fui convidado pelo governo para ser a pessoa responsável por tocar o barco lá junto com a nossa equipe maravilhosa. Tem o meu projeto social, que é o Visão de Jogo, onde eu dou palestra para a molecada que tem o sonho de ser jogador de futebol, mostrando a importância do estudo paralelo ao sonho de se tornar um atleta profissional, né? Eu mostro que existem outros caminhos, que eles conseguem também ter o carrão, o cordão de ouro, comprar o piso lá, comprar o carrão na Palim, sendo um bom médico, um bom advogado. Educação como base de tudo. E aí tudo isso só acontece se eles nunca abandonarem o estudo. Então correr atrás do sonho e manter o estudo sempre como plano A, porque o plano A é o conhecimento e o plano B,
que é ali Sim. dentro das probabilidades, né? E eu tenho uma empresa com 2 amigos também de agenciamento. Acabou que a gente não falou isso. Sim. Ah, tá no mundo do futebol ainda? A minha questão é mais essa verdade para a molecada, né? A gente não quer abraçar o mundo, a gente tem poucos atletas, porque a gente acredita que para prestar um bom serviço a gente não dá para dar atenção para mais de 10, por exemplo, porque o nosso time é um time enxuto. Sim. Então a gente preserva esses conceitos que a gente falou bastante aqui no início, de valores, que é a Vision Sport, né? A gente tem um menino no Santos, tem um na Série C, jogando no profissional, enfim. E tô vindo pro mundo da moda agora, mas na verdade moda fitness, né? Eu rapidinho fazer um merchan da minha, Lógico, da minha lógico. marquinha aqui. Cara, que tem história, tem um porquê. Na verdade, eu sou atleta desde sempre, então sempre usando bons materiais. E aí agora no mundo da corrida, virando maratonista, falaram que a corrida é um esporte barato. É mentira. É porque... Deve ser mais barato que o tênis. Porque se tu correr com tênis barato, o joelhão vai gritar. O Fábio Porchat tem um vídeo muito bom na Porta dos Fundos. Inclusive, o Fábio Porchat vascaíno, aquele abraço. Também estamos te esperando aqui para sentar para falar de Vasco com a gente. Ele fala, pô, tu entra na corrida achando que é só comprar um tênis. Aí tu começa a correr, tu fala assim, pô, sentindo aquela dorzinha na canela, sabe aquela canelite? Aí, não, fisioterapia resolve rápido. Eu fisioterapeuta fala, não. Musculação todo dia, senão você não vai conseguir andar. Aí musculação, não, nutricionista. Quando tu vê, tu tá no cartel da maratona. É isso, Quando tu irmão. vê a palhinha de um primo meu, e o meu primo, ele se meteu a fazer triatlo, é triatleta. Ele corre. Quando tu vai ver, tu tá comprando palmilha de R$2.000, irmão. É, o óculos É de isso. baixa pace. É isso. Palmilha. Então, e aí o que eu identifiquei, né? Entrei nesse nicho, eu não tenho essa bala pra poder... Eu falei, putz, preciso comprar o equipamento, né? O tênis, beleza, mas aí tem um cartãozinho de crédito, tu consegue, 6, 7, 10 vezes ali, beleza. Pô, roupa. Caraca, minha mãe é costureira. Eu sou formado em administração. Roupa, irmão. Nike, masculina. Nike, Adidas, Puma. Uma blusa é 300, 400. Isso, doideira. Um short de compressão, que é compressão, irmão. É shortinho com bolso. Vai botar o gel aonde? Na bolsa de trás, vai correr com Vai lá de carteira? mochila, Não tem como. E aí, tô lançando a minha marca, que é a Field Air. Na verdade, bonita, hein? Bonita. E tu pronuncia bem, cara. Teu inglês tá... Porra, eu rodei, né? Tu não viu? Aprendeu um pouquinho, né? Pô, pior que nem eu, melhor. E aí, o significado é sinta o ar, né? É onde... O que querendo dizer o quê? É a respiração, né? Então, no meio do esporte ali que você falou do mental, do foco, de você conseguir sentir o ar que você tá respirando na hora da performance ali. E mais que isso, irmão, se a gente não respirar, Para. para tudo. Então, fala os teus arrobas aí agora. Pô, beleza, Pode bora. falar. O meu pessoal é @Chico Alberoni. Visão de Jogo é meu projeto social. Vision Sporting é o do agenciamento. Rapaz, nem eu sabia que tava tanta... Tá vendo? Muito Nice empresário. Citibal é o projeto que eu sou o coordenador. E a Field Air, Field Air Brasil. Legal. Esqueci de uma parada, mas é novidade. Mas vou ter que dar um spoiler aqui. Vai, solta aí. Eu fiz uma parceria com um preparador físico, um amigo meu, e me apaixonei pelo processo da maratona. Hoje eu sou um apaixonado por saúde. Vocês falaram aí algumas vezes de eu estar Bem em fisicamente. forma e é uma tendência. Todos estão vendo que é uma tendência. Eu estou montando uma equipe, não é de corrida. Na verdade, é uma equipe que quer proporcionar saúde e desempenho, que é a A2 Running. Alberoni e Alex, que é meu sócio. Eu tô numa outra pegada com um outro amigo, da Rafinha Running. Então, depois da maratona, tô lançando aí a A2 Running Club. A gente divulga lá no nosso canal, depois a gente tiver tudo certinho, a gente trabalha e aí isso. é online, é personalizado, mas aí o nosso foco não é fotinho, não. Nosso foco... É trabalho. Não digo nem trabalho, é saúde. Porque a galera tá muito na rua visando a saúde, mas na verdade ela quer o post no Instagram. Estética, bonitinho, né? E eu quero me preocupar com... Pô, como é que tá teu Saúde e percentual de bem-estar. gordura? Como é que tá teu colesterol? Pô, tu já foi no médico pra saber se tu pode correr, se tu não pode? Pô, esse tênis aí não é próprio pra você, cara. Eu não quero só o teu recurso no final do mês. Eu não quero ser só mais um. Não, eu quero fazer diferença na tua vida. Agora, como? Prestando um serviço diferente. Muito bacana. E é isso aí, Alberoni, tudo que a gente passou aqui, tudo que a gente contou, a experiência da vida dele,
cara que conseguiu alcançar um sonho de se tornar profissional de seleção brasileira muito novo, jogar fora, morar em Milão. Então, um cara que traz uma bagagem boa no alto rendimento. E a gente fica muito feliz de te receber aqui, Alberoni. Muito obrigado pela participação. A gente conta com a sua ajuda para que a gente continue evoluindo aqui no nosso programa também. Os feedbacks vão sair aqui agora. A gente vai... Começa a pipoquinha que está aqui já. Vai trocar uma ideia. Pipoca tem açúcar. Muito açúcar, não não. dá, não. Mas é isso, cara. Muito obrigado, Alberoni. A gente finaliza aqui mais um episódio do nosso podcast da Colina. Um prazer Antes imenso. de finalizar, só queria... Você que tem sua empresa e quer que ela seja bem anunciada, vocês viram aqui, foi uma aula, né? Porra, meu querido amigo Bruno e Leonan deram uma aula de como anunciar a empresa. Saiu um one-two aqui legal, né? Esquece! Saiu um one-two legal aqui e a gente agradece muito os nossos patrocinadores. segue aprendendo. Certo que tá querendo trocar de carro. Alô, Palinho. Galera, é isso aí. Finalizamos mais um, vencemos mais um. Muito conteúdo, muita Valeu, resenha. rapaziada. Até o próximo. Salves da Valeu. Colina.